Talk de Arte de hoje, eu recebo o João Arnaldo, especialista, pesquisador e um verdadeiro Beatleólogo, ou seja, ele é um grande conhecedor da história dos Beatles. Se você acha que já ouviu tudo sobre Beatles, pode se preparar, a viagem está só começando. Eles não foram apenas uma banda, eles foram um fenômeno cultural. 4 garotos de Liverpool que em meio a uma década mudaram o som, a estética, o comportamento e talvez até a alma de uma geração inteira. Mas o que havia por detrás das músicas? O que realmente separou os Beatles? E por que mesmo, depois de 50 anos, a gente ainda fala deles como se tivessem lançado um disco ontem? Então fique com a gente nesse capítulo espetacular de hoje. Sejam bem-vindos ao Talk de Arte. Como é que você tá, meu queridão? Muito bom, graças a Deus, honrado, feliz da vida de estar aqui, honrado com o convite. A hora que você me convidou, eu falei, puxa, que alegria, que felicidade. Agora fala quando é que eu te convidei, desde quando nós estamos nesse ensaio aqui? Faz uns janeiro? Algo por aí? Quando foi? Por aí, né? Acho que sim. Entre idas e vindas. No Zap tem. No Zap tem. Sabe o que é o problema, João? Eu queria trazer uma apresentação junto com você. Um cara que tocasse Beatles aqui. Para que você fosse contando as histórias e esse cara fosse tocando essas músicas. Mas o YouTube travou o canal por causa de músicas, direitos autorais. Qualquer trecho de música que eu toque, eles me travam. Então, a gente só ia tocar pessoal, os Beatles e tem uma coisa que eles não precisam. Você tá pisando na bola, Augusto. Você tá pisando na bola. Vamos ter que começar tudo de novo. Porque você não ligou a câmera, filho. Tá ligada. Não tá. Tá sim. Não tá, não. Tá ligada, pode continuar. Tá gravando. Então queimou a luzinha? É, a luzinha deve ter queimado, tá gravando. Ou essa não tem luzinha? Essa não tem luzinha. A próxima troca que legal. essa. Deixa rodar isso aqui. Compra uma. Então começou tudo de novo, pô. Queimou a luzinha. Não, essa não tem, né? Eu procurando a luzinha ali, nada. Onde é que eu tava? Então... Eu tô com medo de comer esse microfone meus mesmo aqui. Queridos, além de tacar um like ali pra gente dar uma crescidinha no canal, pô, ajuda a gente aí com algum comentário, qualquer coisa do gênero. Indica o canal pras pessoas. Olha que maravilha que eu consegui trazer aqui o maior conhecedor da história dos Beatles, que pelo menos eu conheço, né? Eu estudei muito tempo. É difícil falar o maior, porque o Brasil tem uma imensidão de fãs dos Beatles que você não tem noção do quanto leram, do quanto estudaram. Eu estudo Beatles desde 1977, estávamos conversando agora há pouco, mais ou menos no meio do ano de 1977 eu tomei contato com Beatles, e aí eu comecei a me interessar pela história. Mas por que só 77? Qual a sua idade hoje, João? Eu tinha, em 77 eu tinha 13. 13? 13 anos. Era o momento. Eu já tinha escutado Beatles, mas não aquela ligação, escutei essa música, isso é Beatles, Beatles tem tal música. Até essa idade, naquela época, era muito... rádio, se ouvia muito Roberto Carlos, todo dia tinha um programa de 1 hora de Roberto Carlos, se ouvia muita coisa nacional, não tinha conhecimento de inglês assim aprofundado. Aliás, acho que boa parte do que eu aprendi em inglês tem influência dos Beatles, porque eu queria saber o que é que estavam cantando e o ouvido vai acostumando com a pronúncia também. Mas desde 77 que eu leio, que eu estudo Beatles. Mas hoje, por exemplo, se você... Isso dá o quê? Dá 23 com 25, dá 48 anos. Sim, contato com muita coisa. Coisa dos Beatles. Meio século de conhecimento. Mas se você catar um garoto de 15 anos de idade, que tem o dia inteiro livre, se ele resolver estudar Beatles na internet, em 15 dias ele aprende tudo que eu sei. Será? Aprende, a internet Ele pode aprender, mas ele não viveu aqui. Não viveu, tudo bem. Ele não a gente dançava Beatles nos bailinhos. Embora em 77 eles já estivessem separados há 8 anos, né? 7 anos. Foi 69? A data oficial é 10 de abril de 70. Quando saiu o álbum do Paul McCartney, que ele faz uma entrevista com ele mesmo. E ele pergunta, você volta a tocar com os seus companheiros, com John, George, Ringo? E aí ele fala, provavelmente não. Ou dá um não definitivo. E esse seria... Esse encartezinho, Esse momento ali foi oficializado. Ali foi oficializado. Mesmo que houvesse o provavelmente. O que aconteceu foi o seguinte, o Ringo, em entrevista, ele falou o seguinte, olha, nunca houve um combinado, a gente não se encontra mais. De repente não marcou mais nada. Ninguém marcou mais nada. Cada um foi para um lado, foi fazer as atividades e de repente o Paul lançou o disco McCartney em 70. Foi o lançamento 10 de abril de 1970. No encarte ele trouxe uma entrevista dele com ele mesmo. E nessa entrevista ele fala isso. Então, digamos, ele formalizou
o que os outros estavam vivenciando naquele momento. Mas você lembra qual foi o divisor de águas? Aquela coisa assim, ouvir essa música, que banda é essa? O que aconteceu? Qual foi o momento dessa explosão? Olha só. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é de 1977. Nossa, você pega o disco assim quase... Não, ele pegaria com luvas. Amigo, ele já foi consumido, ele tá quebradinho. Tá quebrado. Aqui, fazer o que? Eu tenho mais uns 2 desse daqui, mas este foi o primeiro. Sim. Eu trabalhava com 13 anos, eu era office boy na parte da tarde, estudava de manhã. E o professor falou... Tá certo aí, Tarcísio? Educação artística. Olha lá, e tal. olha na... O professor de educação artística falou assim... Mostra aí, Tarcísio. Aí, mostra o verso agora. Bem velhinho, gente. 48 pra anos. Quem gosta de Beatles, hein, cara? Que presentão, Observa, hein? vira ele pro pessoal observar que tem a foto que tá aí, não que ele seja autografado, mas a foto que está aí, ela é autografada, reproduzindo uma foto autografada pelos 4. Por que isso é importante? Esses besouros ali atrás, olha que legal, gente. Besouros, ó. Isso é uma coleção que foi lançada em 1977 pela gravadora, com 26 compactos, em 45 RPM, no Brasil. Caramba. Acho que é a única edição de disco dos Beatles brasileiros que seja em 45 RPM. De memória, assim é o que me ocorre. O que aconteceu? O professor de educação artística de manhã falou sobre Elvis, Beatles e tal. E o meu amigo Beto, que Deus o tenha, maravilhoso amigo, menino também, de 13 anos de idade, falou, eles têm 13 discos, 14 discos, eu só tenho 8. Eu não tinha nenhum, nem sabia. Foi a primeira vez que alguém falou Beatles, eu prestei atenção, formou alguma coisa na minha cabeça. Né? Eu fui trabalhar, office boy, andando o dia inteiro na rua, passei na loja de disco, fui lá fuçar os discos, dou de cara com isso daqui. Um compacto dos Beatles autografado e estava em oferta, era 5 cruzeiros, lembro até hoje, era cruzeiro e eu tinha os 5 cruzeiros no bolso. Comprei, falei, vou levar pro Beto e falar, este você não tem autografado. E você já tinha vitrola? Já tinha aquelas antigonas, né? Aquelas antigonas ainda, a válvula, maravilhoso, som sensacional. E aí eu falei, vou mostrar pro Beto, vou falar e tal, e no final eu dou de presente pra ele, 5 cruzeiros, meu amigo. Você tinha aquele móvel? Sabe quem tem um desse? A Dona Elza. A mãe do Junião. Nossa, abraço, tá na sala, tá no hall da casa dela. Aquele móvel maravilhoso que tem toca-disco, tem rádio. Acho que tem uns 100 anos aquilo lá, cara. Que chamava. Nossa, coisa linda. Dona Elza, olha aí. Um abraço pra minha querida. Olha aí esse móvel lindo aí. E aí, eu cheguei lá e coloquei She Loves. A minha ideia era mostrar. O que me chamou a atenção foi o fato de ter uma foto autografada e eu tirar sarro com o meu amigo Beto. E aí eu falei, bom, vou tirar sarro com ele, depois eu dou de presente. Aí cheguei em casa do trabalho e falei, vou ouvir. Rapaz, eu coloquei She Loves. A hora que o negócio fez. E nossa, nunca tinha. Como é que é o som, João? Ué, não pode colocar. Do quê? A gente tem que se virar com o que tem. Pode Que é o começo, né? O começo. Tá. Eu não me lembrava de nenhuma que tivesse alguma coisa assim, começando na bateria. Você já diferenciou. Já, eu falei, nossa, que é isso? She loves you, yeah. Já começa rock and roll. Aquele baita rock and roll. Falei, chimbal aberto. Nossa, os caras são muito... Imagina um menino de 13 anos, acostumado com alguma coisa de 1977. Aí eu virei. I want to hold your hand. Que é como é que é o som? Dava de novo. De novo, tem que repetir, que tem gente... Ai, caramba. Cara, que Beto, que nada. Botei o compacto lá, voltei. No dia seguinte, da mesma lojinha. 5 cruzeiros no bolso. Fui lá e falei, vou pegar mais um desses Mas no caras. mesmo dia? Não, no dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte, fui pra aula, não falei nada pro Beto, ficou guardadinho o disquinho em casa. Sei. Beto morreu há uns 2 anos, lamentavelmente, um infarto fulminante. Há 2 anos atrás, né? Nunca pôs a mão nesse disco e nunca soube que esse disco houve a pretensão de um dia ser dele. Lamento, Beto, mas... Fico na dívida por ele, de certa forma. Já tá junto com os caras lá. Tem 2 pelo menos. Tem 2 lá, né? 50% ele já pode. Aí eu fui no dia seguinte... 5 cruzeiros, eu falei, vou levar esse aqui. Eu achei interessante esse negócio do... Eu escolhia pela foto, eu não tinha a menor noção de Sim. Então, eu escolhia pela foto. Você não trouxe a Canon, né, Tárcio? Então põe eu escolhia pela foto. A hora que eu vi essa foto com esse Ray-Ban, esse óculos escuro, eu falei, pô, isso aqui é legal. Cara, a hora que eu coloquei Yellow Submarine, eu falei, mas como assim?
É uma música de criança. We all live in yellow submarine. Falei, mas como assim? Os caras fazem um rock... Mas qual real? Já agora no gancho, qual o significado dessa música? O Yellow Submarine? Sim. É uma viagem de LSD do John, que ele só teve um insight de que eles estavam todos morando num submarino amarelo. E aí ele fez uma música simples que serve pra voz do Ringo. Então foi numa viagem de LSD. De LSD. Do George. Do John. Do John. Do John. Uma viagem de LSD do John. E aí é o seguinte, eles tinham o gosto de escrever para criança. Você pega Yellow Submarine para criança, você pega Good Night, que o John fez pro filho dele para dormir. Good Night, Sleep Tight. Perdoa a desafinação, mas vocês sabem do que eu tô falando. Sabe. Uh-huh. E eles fizeram também, o Paul fez All Together Now. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Infantil. Infantil totalmente. Sim. Ensina inglês, ele fala os números. Mas qual era a intenção real atrás desse... Eu acho que eles gostavam de crianças, ou queriam também atingir. Eles também não estavam muito longe da infância, né? Qual a idade deles nessa época? Yellow Submarine é de 66, o John tinha 26, o Paul 24. Eles se separaram, 10 de abril de 70, nenhum deles tinha 30. Sim. Então, a trajetória dos Beatles é muito meteórica. A gente começa com eles em 62, gravando e lançando Love Me Do. Foi o primeiro. Em 69, a primeira música dos Beatles qual foi? Love Me Do? Primeira gravação. Primeira que foi lançado com sucesso, vamos dizer Primeiro assim. com o nome de Beatles. Primeiro com o nome de Beatles, vamos colocar Love Me Do, tá? Love Me Do. Dá pra gente sentar e começar a debater as gravações que teve em Hamburgo antes. Mas a banda já começou com o nome de The Beatles ou não? Não. E como é que se pronuncia The Beatles? The Beatles. The Beatles. Que na verdade ele é um trocadilho entre besouro e... É o beat. Sim. De batida. Sim. E fazendo uma menção à geração beatnik. Tá pegando aqui, né, Tarçá? Tá certinho aí, né? Beat, que é batida. Com bateria. Tá. Geração beatnik. Sim. Que é uma geração de uma certa rebeldia. Tá. Mas tudo começou com o Buddy Holly and the Crickets. Sim. Tava o John, segunda história que contam, a mais acertada, porque eles também inventavam algumas coisas. Mas a mais provável, próxima da verdade, com certeza, é a de que estava o John e um antigo membro do grupo, o melhor amigo do John, chamado Stuart Sutcliffe. Sim. E eles estavam pensando em nome de grupos. E aí eles pensaram em Buddy Holly and the Crickets. Crickets, grilos. Sim. E aí eles começaram a pensar em insetos. Insetos, ele pensou em besouro. Já misturou batida com Beatles. Beatles, seria B-E-E-T-L-S, Beatles. Então eles pensaram em Beatles e resolveram colocar um A para fazer menção a beat. Para dar ali uma diferenciada. Fizeram um diferencial. Tem nada a ver com Fusca, então? É que o Fusca tem a cara de um besouro, né? Sim, então, mas estou dizendo assim, Beatles com Fusca nada a ver. Fusca com Beatles nada a ver. Só na capa do Abbey Road... Sim. Que você tem um Fusca branco com placa preta ali, né? Não, a placa normal é 28 IF. Sim, não, mas era a cor preta na Inglaterra na época. Não, o preto você está confundindo porque tinha um outro carro preto, uma espécie de... tá. O Fusca é um branco, ele tá... Se não me falha a memória, ele tá com o pneu sobre a calçada, um dos pneus sobre a calçada. Eu fui lá, você foi? Não fui. Eu fui, andei descalço naquela parada, hein? Não fui. Atravessei aquela faixa, hein? Esperei 2 horas pra conseguir a minha vez. Contar a história daquela capa. Pelo amor. Não, mas calma lá. A gente já chega na capa. Continuando, vamos lá. Volto pra onde? Pra Beatles? Pra história? Não, volta pro nome, né? Pro nome. O nome. Então tá. Então você tem ali. Você me perguntou sobre Beatles. Sim, então, que era uma mistura de batida com o tal do inseto. Que ficou Beatles, que puseram um A pra dar uma quebrada ali. Ninguém tinha, na época, nome simples. As bandas não tinham nome simples? As bandas da época não tinham. Rolling Stones. Não, Rolling Stones nem aparece na vida dos Alguns Beatles. anos depois, né? Vai aparecer acho que em 62. Não, vai aparecer em 63 os Então, Rolling um ano Stones. depois. Não, eles começam com o nome... O nome Beatles surge para eles em 59 para 60. Caraca. Quando eles foram convidados para ir tocar em Hamburgo, na Alemanha. Sim. Em prostíbulos.
Prostíbulos. Sabe? Aquele negócio próximo do porto de Hamburgo. Foi a primeira turnê dos Beatles, foi em Hamburgo. A primeira... Não é a primeira. Fora ali da Inglaterra. O começo dos Beatles tem muito detalhe, porque antes disso eles foram, parece que, para a Suécia. Uma semana acompanhando um cantor, mas eles eram só um grupo de apoio deles ali. Mas como é um grupo, nesse início, com uma formação errática, digamos assim, com uma trajetória errática, eles não têm uma história que você possa dizer, olha, eles eram o grupo de apoio de tal. Não, eles contratavam, olha, tem um cantor, não tem... Conseguimos uma turnê, precisamos de um grupo, pega os amigos, vai até lá, faz a turnê de alguns dias e volta. Sim, sim. E são coisas que você precisaria estar com um livro, com data, com... Tá, mas é mais ou menos essa história. Suécia, Hamburgo... Trajetórias... Não é uma sequência, tá? O tempo, existem intervalos que ficam na região de Liverpool. Tá. Vai, volta, fica... Mas Inglaterra eles fizeram ali quase inteira, né? Ao longo da carreira, sim. Mas no início, não. No início... É um movimento de crescimento natural de um grupo de pessoas que não têm condições financeiras para ir para algum lugar. Então, eles não tinham condições... Por exemplo, um grupo aqui da nossa região, de repente ele ia fazer um show em 2.000 quilômetros, ainda mais naquela época, dificuldade de comunicação bem mais restrita, você não tem uma distância... E naquela região também o único país que se fala inglês é a Inglaterra, né? Ali tem todo questão do Reino Unido. Não, fora o Reino Unido, você tem ali poucos países que tem como língua oficial, acho que nenhum, né? Eles saíram na Inglaterra até 1960, quando foram para Hamburgo, na Alemanha. Sim. Até ali eles não tem essa saída para a Suécia, mas nem é eles. Eles foram, assim, diversão, tá? Mas eles estavam procurando, quando foram para Hamburgo, eles precisavam de um nome. E eles começaram a pensar, e pensaram em Beatles. Só que eles precisavam de alguma coisa. Então colocaram The Silver Beatles, os besouros de prata, seria algo próximo, né? Mas e não lançaram nada com isso? Nenhum álbum, nada? Na Alemanha, em 61, apareceu, eles estavam fazendo backing para um cantor chamado Tony Sheridan. Eles faziam backing? Os quatro, os três, no caso? Eram 5. Os Beatles eram 5? Eram 5. Quem? Os do Stuart Sutcliffe, Peter Best? Pete Best na bateria, o John na guitarra. É Pete Best, né? É o nome correto dele. Randolph Peter Best. Peter, tá. Mas tiraram o R. Então o nome artístico dele é Pete Best. Pete Best. Que é um açougueiro, filho de um... O pai tem uma charcutaria. Não, o pai dele era, se não me falha a memória, era professor de educação física. Mas ele trabalhava onde? Quem? O Pete. O Pete era o menino também. Mas acho que era um açougue, não era? Não, depois, quando ele deixou de tocar nos Beatles, é que ele foi trabalhar em serviços tradicionais. Foi trabalhar no correio. Cara, me diz uma coisa. O cara foi expulso dos Beatles. Como é que esse cara, ele é vivo? Hoje ele ainda mora em Liverpool. Como é que esse cara pensa, né? Ele já superou o negócio, mas ele tentou deve ser uma frustração absurda. Em 67, 68, ele tentou suicídio com o gás aberto. Fechou a casa, abriu o gás e tentou suicídio. Até nisso ele fracassou. Graças a Deus. Graças a Deus. Que isso, cara. Você já pensou? Ele era um ótimo baterista. Dizem que não tanto quanto o Ringo. Não, é que o Ringo... Olha só, agora já vou entrar aqui no seu... Vai lá. O Ringo, ele era original. Ele criava as batidas. O Pete Best, ele era um baterista um baterista comercial, um cara que tocava muito bem, muito melhor do que o Ringo, só que não tinha o carisma e a originalidade dos Beatles. Então. E o galã da banda era o Pete Best, né? Vamos por etapa. Ai, caramba, isso não para. Eu tô conversando com um baterista. Vamos lá. Tá. Vou falar de bateria, você sabe. Tá bom. Então, muito bem. Existe o baterista de estúdio e existe o baterista de show. Palco, tá. De palco. O Pete podia ser um bom baterista de palco. Por quê? Porque no palco o que vale é a energia, não o metrônomo que você traz dentro de você. O Ringo é um metrônomo man. O Ringo é o cara para compasso. É mesmo? Existe uma brincadeira que fizeram. A música I Saw Her Standing There, que é a primeira que abre o álbum Please Please Me, ela foi gravada em 7 takes. Pelo menos tem 7 takes livres. Em cada um dos 7 takes, eram takes gravados assim praticamente ao vivo. Eles gravaram em 10 horas o álbum inteiro.
Foi um negócio feito praticamente no dia. 10 músicas em 10 horas. O George faz solo, só que os solos não saem exatamente iguais. Sim. Alguém teve acesso a essas sete takes? E ele fez o seguinte, quando ele chegou no solo do primeiro take, ele deixou o solo correr. Quando o George termina o solo, ele volta e coloca o solo, só o solo do take 2, só o solo do take 3, vai até o 7. É o mesmo, era o mesmo. Um encaixado no outro. Então dá pra você perceber essas diferenças, esses nuances. Uhum. A bateria do Ringo tá ali certinha em uns 7 takes. Caramba, Você é baterista. Pra você, sabe baterista, dizer. sabe quanto é difícil isso, hein? O cara tem que ter o reloginho ali. O cara conseguiu encaixar. Eu não tô falando de Soundforge, de sei lá, que programas que tem hoje, inteligência artificial, que a gente... Não, o cara pegou fita analógica. E era na raiz mesmo. Na raiz do negócio. E tem um grande detalhe. O baterista de palco, o baterista de show, ele tem que estar em energia. Ele tem que... Mas a hora que ele chega no estúdio, ele tem que se conter totalmente. Você vai perceber isso que eu tô falando em relação ao Ringo se você ouvir In My Life. There are places I remember all my life. Você vê que a bateria, ele faz um negocinho... Ainda bem que você parou de cantar, senão já ia dar direitos autorais. Nossa, sem contar a desafinação. Essa parte da desafinação. Então acho que não. Queria ter um profissional aqui, mas fazer o quê? Vamos enganar o algoritmo. Vamos enganar o algoritmo, né? Tem que se virar com o que tem. Então, você percebe que é uma bateria contida. Sim. Porque a música precisava... Ele tá se segurando. É uma música intimista. É uma música que a bateria tem que O Ringo, ele criava uns rolos ali muito, Aí é que eu vou perguntar pra você, por que as viradas... Agora você explica pra turma o que é virada na bateria. Que é a virada é o ritmo que você intercala entre uma batida comum da música e outra. Então você tá aqui, ó. Isso é uma virada. Por que as viradas do Ringo são difíceis de serem reproduzidas? Os bateristas, ele sabe o que tá vendo, na hora que ele vai fazer, ele dá um... Você já percebeu isso? Já sentiu isso? Você, se ouvir o Ringo tocar sem saber que é ele, você já identifica. Você já sabe que é ele. Você é destro ou é canhoto? Destro. Você monta o conjunto de bateria para destro ou para canhoto? Para destro. Ele não, ele toca. É canhoto e monta o conjunto para destro. Aí é que você, na hora que você sai fazendo isso aqui... Ele é canhoto, então? Ele é canhoto. Só que o conjunto dele é montado para destro. Provavelmente, e isso é imaginação minha, pelo amor de Deus, se alguém tiver informação a respeito, me conta depois. Tá. Provavelmente, eu creio que é por causa do hábito em Liverpool de montar uma única bateria e fazer uma alternância. Várias bandas tocando com a mesma bateria. Então, a hora de canhoto, ele chegava... Não deixavam ele trocar, inverter. Que a microfonação... Aquilo, talvez ele tenha acostumado. Imagino eu, pode ter outro motivo. Nunca li a respeito disso em nenhum lugar. Mas aí é que o baterista sofre na hora de fazer, porque ele vai de destro, como é que eu chamo? No kit. Sim, montado no set. No set, montado para destro, e ele vai de canhoto. Para ele volta fácil. A hora que o destro chega no kit de destro, ele vai fazer a cabeça para ele, a flecha tem diferente mesmo, verdade. E dava aquela originalidade no som dele. E você pega um cara que é contido. Tá. E que não tem nenhuma vaidade em relação a isso. Você vai perceber que eles começam... E ele entrou para os Beatles em agosto. 15 ou 16 Então essa é transição. 62. Essa transição de Pete Best para Ringo Starr aconteceu em que ano? Só para a gente encerrar o assunto baterista. 62. Então, Beatles começaram em que mês de 62? Vamos falar a gravação e tal? Não, a gravação? A gravação foi justamente por causa da gravação que o Pete Best saiu. Então, na primeira gravação dos Beatles, qual foi o disco? É um compacto, Love Me Do. Love Me Do. Quem foi o baterista foi o Ringo. Existem gravações do Pete Best indo pro teste, gravando Love Me Do. Mas isso no compact? Não, foi lançado depois. Não, mas época... o compact estava com a gravação de quem? Do Pete ou do Ringo? Do Ringo no compacto e do Andy White, um baterista de estúdio, no LP. A história é... Vamos pro lado do baterista, vai? Vamos pro baixista canhoteiro também. Para o pessoal observar depois. Observem o seguinte, que você pega o Ringo, em 1962, ele entra para os Beatles em agosto. Em 4 de setembro, eles gravam o Love Me Do. Sim.
Abbey Road foi gravado lá em 69. É o único disco que contém o único solo de bateria do Ringo. Porque os outros insistiram, porque eles queriam fazer solo de guitarra cada um, e falaram, não pode não ter um solo de bateria. Ele não gostava de fazer solo de bateria. Conhece algum baterista que seja assim? Não. O baterista profissional, ele gosta de dar o solo. Gosta de fazer o Sim. solo. Você não encontra. Então ele era um cara modesto. A bateria dele se entrega pra música. E aí é o grande segredo, além dessa questão do kit. Sim, destro, sim. E ele canhoto. Mas ele não tava ali pra aparecer. Exceto nos shows, obviamente. Cada disco tinha duas músicas. Porque a baterista dele ficava em evidência, ficava super alta, sempre, né? Posto naquele pedestal. E foi a primeira banda também que colocou a bateria ali em cima, né? A primeira banda. Eu não sei se Roy Orbison tinha. É que Roy Orbison também não exaltava a banda, né? Não. Era mais ele. É ele. Sim. Você tem uma banda que eu nem sei dizer quem são. Várias formações, né? O grande diferencial, o George Martin conta que quando os Beatles chegaram, ele teve dificuldade de identificar quem é que ele ia colocar como líder. Tá. Porque na cabeça dele não existiria um conjunto em que tem 4 pessoas e 3 cantam. João, vamos pular agora pro baixista. Senão a gente não vai passar pelos Beatles. Você que sabe. Não vai passar por formação individual. Vamos lá. Eu tenho que ser cortado Paul McCartney. quando eu falar de Beatles. Paul McCartney. Paul McCartney. Ok. Como é que começou? Ele. Como é que ele chegou ali? Como ele conheceu o John? Não, mas resuma. Foi Tem aquele caminhão, como é que aconteceu o primeiro show dos caras? Tem um livro chamado The Day John Met Paul. O dia que John e Paul se conheceram. O cara começa às 4 da manhã contando todo o trajeto até o meia-noite, alguma coisa assim. O livro inteiro, é um livrinho pequenininho, um cantinho assim. Ele conta só esse dia. De tão marcante é esse dia. Resuma esse livro, essa história. O John... 40 segundos. Contando! Vamos lá. Se vira nos 30. O que acontece? Você tem um John, em 1957, com 17 anos, dava 16, que ele ia fazer 17 em outubro, nós estamos aqui, acho que 15 de junho, se não me falha a memória. Junho e julho são 2 meses difíceis para mim, mas alguma coisa por aí. E ele tem um conjunto chamado Johnny... The Quarrymen. Quarryman, porque ele estudava na escola Quarry Bank. Então, Quarryman, com E, no plural, né? Menino, homens de Quarry. E eles iam tocar, tudo acústico, tudo violão, daqueles que se bater, ele racha em 20 pedaços. Sim. Bem pobre todo o equipamento. Eles são convidados para tocar numa quermesse de uma igreja local. E um amigo comum deles, Ivan Vaughan, conhece o Paul e conhece o John. E aí ele convida o Paul para ir até lá. O Paul estava com 14 anos. 2 anos mais novo. 2 anos mais novo, tá? E aí o Paul vai. E o John já estava, claro, né? Nessa idade você vai fazer uma quermesse, você vai tocar o conjunto, pareceu uma O inglês bebida, já bebe por natureza. Por natureza. Ali ele já estava meio alegrão. Aí, no intervalo, eles iam tocar no horário, acho que 3 da tarde, depois iam tocar algo como 5 da tarde. Existe o cartaz na internet que mostra os horários exatamente. Tanto era quermesse que eram os cachorros adestrados da polícia que iam se apresentar entre as 2 apresentações. Apresentaçãozinha bem amadora, da garotada do bairro, coisa assim, tá? Tudo com... Já viu aquele instrumento de tábua de lavar roupa? Já. Então, um dos instrumentos era tábua de lavar roupa, o outro aquele baixo que é feito com caixa de chá. Sim. É tudo coisa bem artesanal. E eles tocando, e tem um intervalo, eles estavam no salão da igreja. Já passou mais de 40 segundos, João. Vai, João. Que eu faça vai lá, corte certos detalhes. Aí o Ivan Vaughan apresenta e o John pergunta, você toca? Ele falou, toco. Aí ele imita Little Richard. O Paul imita? O Paul imita Little Richard. E ele já tocava baixo naquela época? Tocava violão. Violão. Aí o John olha e fala, pô, esse cara... Só que o John... no alto da sua, né? E aquela história de que o Paul conseguiu fazer o solo de uma música? Ou era o John? Que ninguém conseguia? George. Então deixa mais pra frente ali.
Tá bom. Raul. Então o Paul era apenas um violonista. E cantando muito bem. Já canhoto, cantando bem pra caramba. Cantando bem. E chamou a atenção do John. Isso, e o John pensou, eu não posso deixar esse cara solto aí, que se ele for para um outro conjunto... Já vão achar, já vão pegar ele. Mas dentro da sua alta postura de mais velho, né? Porque lembra, 2 ou 3 anos nessa época... É muito, mas foi uma década. Aí ele chegou pro Ivan Vaughan, um amigo meu, falou, olha, fala pro Paul que se ele quiser entrar pro conjunto, tá tudo bem. Ali naquela hora? Não, pouquinhos dias depois. Aí o Ivan eu aceito esse cara aí. Se ele quiser... Tipo, mas tem uma vaguinha aí pra ele. Ele diz muito tempo depois que um dos grandes lances dos Beatles já começa aí. Porque ele, sem saber, ele parou e pensou... Devo continuar forte dentro do conjunto, porque ele era o fundador do grupo, ele era de personalidade mais forte, ele era o líder daquele grupo pequeno. Sim. E ele, de certa forma, ele pensou: devo continuar o forte do grupo, porque se esse cara chegar, eu vou ter que dividir uma parte de poder, porque ele tem mais um talento tanto quanto o meu. Ele não ia admitir nunca que alguém tinha mais talento. Mas será que conscientemente ele sabia disso? Dentro da mentalidade de um cara de 17 anos, é que ele olhou e falou: putz, esse cara é bom. Sim. Falou, mas se eu trouxer ele pro grupo... Eu vou dizer pra você o que eu pensaria com 17 anos. Dizendo por mim, eu ia falar, eu quero esse cara junto de mim. Então, mas ele não foi de imediato isso. Ele trabalhou... Acho que ficou pensando e tal. Mas com uma música ele já viu o talento do Paul. Do Paul. Aqui a gente precisa, talvez, para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, sair um pouco do racional e talvez ir para alguma coisa meio mística. Rapaz, para e pensa. Eu acredito. Tá, então pensa comigo. O Ringo nasceu dia 7 de julho de 40. O Ringo mais velho. Sim. O mais novo, George, nasceu dia 24 de fevereiro de 43. Atenção quem pensa que é 25 de fevereiro, tá? Sempre foi dito que foi 25 de fevereiro, mas acontece que o George, nos anos 90, descobriu que ele tinha nascido no dia 24 e registrado no dia 25. Então passou-se quase 50 anos aproximadamente dizendo que era 25 de fevereiro. E depois ele descobriu que na verdade era no dia 24, final do dia, quase de noite, alguma coisa assim. Enfim, tanto faz para nossa história. Nós vamos de julho, vamos pegar o mês. Julho de 40 a fevereiro de 43. Se você fizer um círculo da onde eles nasceram, dá o quê? Um raio de 4 quilômetros, 5 talvez quilômetros. Todos os Liverpool? Como assim? 4 talentos daquele? Ou será que talento é uma coisa que você não nasce? Mas de tanto bater, você se torna isso? Não. Será que eu posso explicar John e Paul, que existe... Lennon McCartney, na maior dupla? Como eu explico? Eles estão próximos. Ali não dá pra você falar que é a insistência de bons músicos que se tornaram talentosos. Não, ali já nasceu pronto. Essa é a minha opinião. Eu também acho, eles nunca tiveram aula. Então você tocou num assunto aí muito interessante. Num raio de 4, 5, que seja 10 quilômetros de circunferência, eles vão colocar. Na década de 40, Liverpool e você tem o quê? 300, 400 4 absurdos daquele. Porque se você for pegar composições do Ringo, do George Harrison... Tem coisa absurda ali. Vai ouvir o All Things Must Pass, que quando separaram, ele lançou um disco triplo. Mais Sweet Lore. Pelo amor de Deus. Que é aquilo? Então, se fosse assim, lá no norte da Inglaterra, ou no sul da Inglaterra, seja lá, uma distância de 1000 quilômetros, mas é o que você falou, você tocou no assunto inteiro, eu nunca pensei nisso. 5 km você tem 4 dos maiores talentos da música, da história da música. Dentro de um período de 2 anos e meio de nascimento? Uma diferença de idade, 2 anos e meio? O que Liverpool tinha para oferecer para músicos? Não tinha nem público. Sabe quantos habitantes tinha Liverpool? 300 mil, 400 mil nessa época. Gente, olha lá, era uma Indaiatuba. Menos, talvez. Uma Indaiatuba. Tinha guerra, foi alvo. Então imagine você, uma cidade do tamanho de Indaiatuba, do tamanho de menor do que Jundiaí, muito menor do que Sorocaba, você tem 4 talentos. E no tempo, na linha temporal de 3 anos? Eu nunca consegui medir exatamente no tempo 2 anos e meio. Você vai falar que isso é coincidência? Fevereiro de 43. Você vai falar que isso é coincidência? Tem inúmeros talentos ingleses, né? Britânicos, mas igual a esses 4. Talvez tenha outras histórias também e tal. Eu não estou dizendo que seja o que não seja. Deixa um comentário, João. O que vocês acham sobre isso aí? Deixa um comentário aí com a gente. Como é que pode uma cidadezinha tão pequena produzir 4 talentos tão
atemporais, porque Beatles vai ser ouvido daqui a 100 anos. Tem gente que vai ouvir. Nós estamos falando da parte musical. Mas quando a gente fala de um artista, ela não se limita ao talento do artista. Porque ali você tinha também 4 sujeitos carismáticos, muito carismáticos. 4 sujeitos de personalidade muito então fortes. Tá. Então você já falou um pouco de Paul, já falou bastante de Ringo, vamos falar um pouquinho do John. Tá. Vamos lá, John. John, criado pela tia. Nossa, a história do John familiar, ela é... Mas assim, resuma como se fosse um currículo vitae, essa é uma coisa de uma página. Vamos lá. A mãe era doidona, rebelde pra caramba, a Júlia. Casou com o pai dele, que era outro doido, criado em orfanato. Talvez seja isso porque ele era doido também, né? O mundo é dos doidos, né? É uma situação sem causa única. É uma situação com causas várias. Porque a mãe era rebelde. Dizem que ela tinha um óculos que não tinha lente, ela adorava botar o óculos e vir conversar com você e coçar o olho por dentro pra ver sua reação, por dentro do ar. Ela era zoeira. Era zoeira pra caramba. Era zoeira. E ela casou com o pai do John, o Alfred Lennon, muito movida pela família que não queria, porque ele era criado em orfanato, ele era marinheiro, e eles se casaram e ele embarcou, e voltou 2 anos depois, qualquer coisa assim. Sim. E ela ficou grávida e não tinha como criar. E a irmã, a Mimi, mais velha, ela não tinha filhos. E o marido dela era um cara assim que tinha uma certa estabilidade, era um entregador de leite. Tá. Eu não sei se ele era exatamente só entregador de leite ou se ele tinha produção leiteira. Tinha uma vida um pouco mais equilibrada. Mas ele tinha uma vida equilibrada, a casa era melhor. Sim. Ela não tinha filhos. Pegou o John para criar. E uma mulher que ela tinha uma adaga no lugar da língua. Do jeito que ela chegava para tipo assim, John, tudo bem você tocar Elvis, mas eu não quero ele pro café da manhã, almoço e jantar. Porque tinha um piano na sala? Não, violãozinho na área de inverno. E como é que estuda? Só tinha Elvis como referência, Little Richard. Mas ela não entendia desse jeito. Ela era coisa, ela era... Quem não é músico não entende, né? Dificilmente entende. Dificilmente entende. Então, ele tem essa situação familiar. O pai volta quando ele tá lá pelos... Quantos anos? 5? Agora me fugiu a coisa. Tá tudo aqui nessa revistinha que eu trouxe pra você. Que, aliás, você comprou essa revista no ano de 1977. Setembro de 77. Tarcísio, com muito cuidado, pega essa revistinha aqui. Tá com a mão limpa? Foi aí que eu comecei a aprender alguma coisa sobre os Beatles. Aí você tem um resumo completo, muito bem feito. É uma Vigu. Lembra da Vigu? Não. Violão e guitarra? Não. Nunca ouviu falar de uma revista violão e guitarra? Não é do meu tempo, tá muito novinho. Ai, pega com cuidado que eu já tá dissolvendo aqui. As capas estão soltas. Ai. Eu trouxe porque é uma revista fantástica. Tem inclusive cifras, tem letras, conta a história inteira. Tem. Caramba, deixa eu ver com cuidado aqui. Cifras aqui, abre aí. Maravilhosas aqui. Nossa, olha só! Aqui eles estão gravando Love Me Do. Tem uma coisa interessante nessa foto. Tem uma outra que aparece de frente. O George tá com o olho roxo nesse dia aqui. Porque ele tomou um murro das fãs do Pete Best quando trocaram pelo Ringo na saída de um show. Show de bola. Cadê aqui a cifra? Só pra mostrar ali na câmera. Boa, olha aqui a cifra, gente. Olha lá. Olha que coisa da hora, olha isso. Não é só isso, ele tem toda uma história e no meio. Olha, eu vou passando aqui, olha. Inclusive, ele traz alguns trechos da introdução. Cadê o No Run Man? Tem inclusive o solo de No Run Man. Coisa fantástica essa revista. Eles colocam até a capa do álbum aqui, né? Referente à cifra. Olha que arte mais rudimentar. E ele mostrando aqui como você faz o solo todo da música. Que música que é, aliás, eu não sei qual é a música. Para você que é músico aí, ó, assistindo o nosso capítulo aqui com o João Arnaldo, olha aqui. Aqui, quase no meio, ele começa o momento em que eles deixam de fazer show. E aí eles se tornam a grande autoridade musical popular do mundo pop. Em 1966, a partir de agosto, 30 de agosto, 29 de agosto, no Candlestick Park. Mas conta uma peculiaridade. Show deles. Conta uma peculiaridade do John nessa época que ele tinha seus 17, 18 anos, um pouco depois de conhecer o John Lennon, o Paul McCartney. Ele perdeu a mãe, infelizmente. Ele tinha 18 anos. Sim. E era um momento em que ele estava voltando a ter um contato maior com a mãe.
E aquilo estava tendo um significado fantástico para ele. Ah, ele tinha se religado à mãe. A mãe tinha se separado, tinha Se reaproximado. casamento, e ele continuou morando com a Mimi, a irmã da Júlia, que era a mãe dele, e a Júlia passou a morar meio próximo dele, então com 17 anos ele já conseguia ir sozinho. Tá? Que era uma coisa que com 7 ou 8 ele não conseguia. Né? Então, nesse período, ele ficou um pouco afastado da mãe, até porque ela tinha um outro marido. Mas, quando ele passa a ter 16, 17 anos, ele consegue ir até a casa da mãe. E ele começa a se aproximar, ele começa a perceber que a mãe é fantástica. Olha, só que já era... tão cabeça de vento que nem ele, tão contestadora, tão... Genial. Ela ensina ele a tocar banjo. Ela era musicista também? Tocava também? Ela aprendeu com o pai dele, que era... então já tinha uma veia musical ali. Tem uma veia musical nessa questão. Aí ela ensina ele os acordes de banjo. Se você olhar o John no início, você vai ver que ele toca com esse dedo, quarto dedo, batendo... Se você pegar ele... Que é o cacoete do banjo. Do banjo. Se você pegar ele no I Saw Her Standing There, você vai ver que ele tá com a corda e ele fica... vai levando com esse quarto dedo. Tá, isso aqui vai demorar no mínimo 2 horas hoje. No mínimo 2 horas, que eu sou fãzaço também, né? Nem saí, mas Liverpool. Não, nem estamos em Liverpool ainda. Então, falamos de John, falamos de Paul, um pouquinho de cada um, falamos de Ringo. Mas completando, ela morreu atropelada, o que é pior ainda, por um policial bêbado fora de trabalho. Quando estava saindo, ele saiu da casa da tia e foi até a casa dela. Eles se desencontraram porque ela saiu e veio visitar a irmã. Que ano? 1958. E ele foi pra lá, chegou lá e falou, vou ficar talvez esperando ela, digamos assim. E ela foi visitar a irmã e ficou conversando com a irmã. A hora que ela sai, tá passando um amigo do John. Assim, tipo, melhor amigo da época. De escola, inclusive. E sai conversando com ela. Ela vai pegar o ônibus e ele vai seguir pra casa dele, que ele mora ali perto. Chega na esquina em que ele tem que ir, ela se despede dele... E ele pega a direção da rua e ela vai atravessar a avenida, a Man Love Avenue, que é onde a irmã morava. Quando ela vai atravessar, o carro vem com o policial. Então o John ouviu. Não, o amigo dele estava com ela. O John o John tá. Então esse era o amigo, tá? Desculpa. O amigo do esse John. amigo então ouviu os catapumbos lá. A hora que ele tava de costas, né? Ela foi atravessar, foi atropelada, ele olhou. E uma das frases que eu li, que ele falou, que por muitos anos ele ficou atormentado, porque ele falou, se eu tivesse falado mais 2 frases para ela... Esse si é incrível, né? Com si é absurdo. Mais 2 frases que eu tivesse dito a ela, mas uma pergunta que eu tivesse feito a ela, amanhã você vai... O carro tinha passado. O carro teria passado e nada teria acontecido. Quando eu li, eu era bem mais jovem, foi uma coisa que eu... E ele se aproximaria mais da mãe. Mas será que a sucessão de eventos seria a mesma? Aí nós vamos... É complicado demais, né? Então talvez tudo tenha acontecido para um fim. Como que as coisas funcionam, como que é a relação causa e efeito ao longo da vida, é um mistério insondável, né? Incalculável. Acho que a vida até perde a graça se a gente conseguir saber. Perde, se fosse tudo previsível, né? E aí você tem essa história. E você tem um John, quando ele volta, ele sobe com a prima dele pro quarto e os dois ficam rindo, porque o John sofre daquela síndrome, não sei qual é, que alguém diante da morte tem ataque de riso. Eu conheci uma pessoa na minha infância que tinha esse problema, não poderia de jeito nenhum chegar perto de um velório e tal. E o John tem isso. E ele... Tinha. Tinha. Né? Então, e aí se aproxima muito o John do Paul, porque o Paul tinha perdido a mãe com 14, o John perde a mãe com 18. Só que tem 2 anos de diferença. Então o Paul perdeu em 56 e o John perdeu em 58. Isso dá uma aproximação para os dois, como amigos, muito forte. A mãe do Paul, ela morreu de câncer no seio. Sim. A Linda também morreu anos depois no cérebro, né? Não, câncer no seio. De cérebro foi o George. De câncer no cérebro. E ali você tem a Mary McCartney sendo citada em 2 músicas. Quase todo mundo conhece Lely B. Mas poucas pessoas sabem que ela é citada em Yesterday também. Porque ela teve que ir. Eu disse algo errado e agora eu me lamento pelo ontem.
Tem essa frase em Yesterday. Ela teve que ir. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Ela não queria, né? I said something wrong, now I long for yesterday. Naquele momento em que ela, no sofrimento todo, ela é uma espécie de uma enfermeira, que era na época. Naquele momento, o Paul, com 14 anos, quando recebe a notícia da morte, a frase que ele fala é porque a mãe ganhava mais do que o pai. O pai era um vendedor de algodão e ela era uma espécie de agente de saúde no bairro. Health, alguma coisa, um nome lá de algum cargo da época na Inglaterra. E ela não ia ter mais aquele dinheiro dentro da casa. E a pergunta que ele faz a hora que ele recebe a coisa é olhar, talvez para tentar parecer alguém adulto, alguém preocupado, ou afastar a tristeza. Ele olha pro Ele pai, quem? Explica melhor pra mim. Paul, tá. Paul McCartney. Olha pro irmão Michael, 2 anos mais novo, e pro pai, e fala assim, como é que nós vamos fazer agora sem o dinheiro dela? Esse é o I said something wrong, now I long for you. Sim. É essa frase que ele diz. Então você tem aqui duas orfandades com 2 anos de diferença, com reações nada aconselháveis. Aí se super aproximaram. Aí eles se aproximaram. E as composições melhores vieram nessa época? Não. Não? Não. O talento dos Beatles, de John e Paul na composição, ele vai melhorando com o tempo. Tá. Se você pegar os discos dos Beatles, partindo de Please Please Me, chegando até Abbey Road, que foi o último disco gravado, foi o penúltimo lançado, mas o último gravado. Let It Be é gravado antes de Abbey Road, só que Let It Be fica no refrigerador, digamos assim, e Abbey Road é lançado e depois é lançado o Let It Be. Mas se você pegar esse trecho, você vê uma evolução musical sobre todos os aspectos. Letra, melodia, arranjos, capacidade de execução, musicistas. Vamos agora para George Harrison. Como é que esse cara chegou na banda? Como é que ele foi? O Paul conhecia, eles pegavam ônibus juntos. Só que o George era muito novo. Embora 1 ano mais novo do que o... Já era uma grande diferença. Do Paul, era uma diferença pequena. Mas em relação ao John, o Paul já era uma boa diferença. Sim, que eram 2 anos e quase 3 anos. Era um moleque. Do John pro George, então dava 4 anos. Dava, deixa eu ver, vamos fazer por data de nascimento que é mais fácil. John Lennon, 9 de outubro de 40, George Harrison, 24 de fevereiro de 43. Dá 2 anos e meio. Tá. Numa sociedade da década de 40, extremamente machista, extremamente bullying, né? E nós estamos esquecendo de um detalhe. O quê? Pós-guerra. Pós-guerra, nós estamos aqui. O John nasce no começo da guerra. A guerra começou em 39. Então eles estavam, quando o Paul tinha seus 12, 13 anos, ele sofreu todos os efeitos da guerra. Todos. Eles têm toda a noção da guerra. Cantaram muito a paz porque eles cresceram vendo uma Inglaterra, uma Liverpool sendo recuperada. Por quê? Porque Liverpool é uma cidade portuária. Se o teu adversário é um país como Inglaterra, qual é a saída? A Inglaterra é uma ilha. Qual a principal saída dele? São os portos. Onde você vai atacar? Liverpool foi muito bombardeada pelas forças do eixo, forças alemãs desde o início, né? No início não existia o eixo, era só a questão da Alemanha nazista. É muito bombardeada por essa posição estratégica de ser um porto do norte da Inglaterra. Em meio a toda essa dificuldade, toda essa dureza, essa miséria que eles devem ter passado também, né? Talvez por ela também, são todos pobres. Forjaram todos eles, né? Os 4 muito pobres, o melhor ali de vida. Olha, o pai do George Harrison era motorista de ônibus. O pai do Paul é um vendedor de algodão e a mãe era uma health, eu estou tentando lembrar o nome. Mas seja, uma assistente social lá. Assistente social, de médico, mas sem formação de curso superior, não adianta imaginar isso. O tio, o pai do Lennon abandonou, era marinheiro, mas abandonou. O que foi criado pela tia, que era o melhorzinho de vida, era o John.
E o Ringo, então, era morar no Dingle, o bairro de Liverpool que ele morava. Era o mais pobre dos 4, porque o pai abandonou a família e ele foi criado pela mãe e pelo padrasto, mas muito pobre e muito doente, sempre. Voltando pro ônibus. Voltando pro Paul McCartney andava de ônibus com o George, que era mais novo do que ele ainda. Mais novo do que ele ainda, né? Nós estamos aqui, Paul, em 18 de junho de 42 e George em fevereiro de 43. Então você tem ali alguns meses de diferença. E ele apresenta pro John. O John é muito criança, não sei o que e tal, meio relutante. E eles, num dia à noite, voltando, estavam os 3 num ônibus daquele... Os 3 quem? John, Paul e George. Tá. Duplo andar, 2 andares. Tá. E o George com o violão. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Aí o Paul vira pro George e fala: play Haunch, toque Haunch. Que era essa música super complicada. Super complicada. Aí, e o cara com 13 anos. Com 13? Não, 13. Deixa eu ver. Isso aí é 50 e... 15 anos. 58. 15 anos. 15 anos, que o Paul já tinha 16. Moleque disso. Tá. Você vê foto dele com 15 anos, moleque. Aspecto de adolescente mesmo. Adolescente total. E aí ele toca esse Haunch. E o Paul, quando tem um vídeo que o Paul tá contando essa situação, diz que o John olha pro Paul e fala assim, olha pro George e fala: you're in. Você tá dentro. A hora que terminou. Porque era, de novo, aquela situação do John. De não perder. Não dá pra perder esse talento. Aí o terceiro talento se incorporou à banda. Que até então não era Beatles ainda. Não. Era o Quarryman, depois... Boa. Agora... A gente já falou sobre a passagem do Pete Best para o Ringo Starr, que aconteceu no ano de... Pete Best para Ringo Starr, Sim. em agosto de 62. 62. Estamos em 62. Sim, então, essa banda já na formação original, que é Pete, que é Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon e George Harrison, isso, ok? Beatles já se encontraram. Qual foi o primeiro show deles? Onde foi o primeiro show deles? Dos 4. Cavern Club. Cavern Club, muito provavelmente, porque o Cavern Club se apresentaram 263 vezes. E aquela apresentação em cima de um caminhão, da caçamba do caminhão, tem fotos e tal. Aquele lá é o seguinte, aquela foto que o John tá sentado na carroceria do caminhão caída. Isso. Sim, aquilo lá, eles estão indo com o caminhão para essa quermesse em que o John conhece o Paul. O Paul não tá nesse caminhão. Tá o John com os amigos dele. Então não tem nada a ver ainda com Beatles formação. Em 1957 naquele caminhão. Então os caras começaram no Cavern Club, depois dali começaram a fazer essas digressões, né? Lá pela Europa. Assim, não Europa propriamente. No Cavern Club. Você não falou que o primeiro show deles foi ali? Não, primeiro show porque você deu a formação dos 4. Vamos falar dos 4, já Beatles. Dos 4? Sim. Tem foto aqui. Pega cuidado, por favor, hein? Cadê aquela foto? Tá aqui. É esta foto aqui, em que estão os 3 aqui. Aonde tá? Não? Aqui. Aqui, esta foto aqui. Esta foto é do ensaio do Ringo para apresentação no Cavern Club. Esta do centro. Isto é no Cavern Club. Esse é assim... É difícil, sem fazer uma análise, sem fazer um estudo, eu garanti para você que é a foto do primeiro show. Aqui ainda. O Pete. Aqui eles estão em Hamburgo ainda. Então no caso aqui é anterior. Aqui é o Stuart Sutcliffe. Sim. Que vai morrer em 62. Best, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney. O Pete tá aqui. Stuart Sutcliffe, o Paul, o Pete Best. O Pete Best. Esse aqui eu tenho certeza que é ele. George, Pete Best aqui. Aqui é ele também. Tenho certeza. Eu tô de ponta cabeça, não consigo ter certeza. Tá aqui, ó. Pete Best. É ele mesmo. Pete Best. Tá. E aqui você tem, se não a primeira foto, ou entre a primeiro lote de fotos deles, juntos, os 4, você tem ali do período de 1, 2 dias de diferença. Tá? Existe um site na internet em que o sujeito consegue estar reunindo, eu acho que deve ter mais de 1000 fotos. Fotos de 1962 para trás, só de apresentação dos Beatles, colocado por data, por local, por serviço de... Mas nesse caso aqui ainda era o Pete Best.
Tá aqui o Pete Best, tá aqui o Pete Best, tá aqui o Pete Hamburgo, Best. tem que saber onde tá. Sim. O fato de estar junto assim não quer dizer nada. Do Cavern Club, eles se catapultaram para alguma casa mais conhecida? Como é que foi a primeira Cavern apresentação relevante deles fora do Cavern Club? Deixa eu ver. Eles começam do Cavern Club em 1961 ainda. Cadê a outra parte? Pete, tá aí por aí. Tá logo atrás, Então vou fazer assim, vamos dar um intervalo e a gente volta em 5 minutinhos. Esperem aí, hein? Não é live, pô, pra que esperar? Até já. Então estamos aqui com o João Arnaldo voltando a falar sobre a história dos Beatles. Vamos lá, espero que vocês estejam gostando. Se esqueceram, taca o dedo no like ali, meu querido. Comenta alguma coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que o João responde depois nos links ali. Então vamos lá, nós paramos em 62, quando os dois já faziam algum sucesso no Cavern Club, já com formação definitiva e original, definitiva aliás, já com Ringo Starr na bateria, certo? Qual foi o primeiro show relevante deles depois do Cavern Club? O show relevante em si não é muito importante. Por quê? Porque o importante está um pouquinho antes, uns 6 meses antes da gente passar de 61 para 62, a gente tem a entrada de Brian Epstein. Quem é esse cara? É o empresário que É o eles quinto não Beatle? tinham. 4,5. É um dos candidatos. Tá. Quinto Beatle. Tá. O outro é o George Martin, que era o produtor. Sim. Esse cara entra no momento dos Beatles em que eles não sabiam mais para onde ir. Eles estavam ali fazendo a mesma coisa. Sempre. E não músicas tava- autorais ou não? Eles já, ou era cover? Não, Cover com autoral. Bastante cover e algumas coisas autorais. Eles Tá. tinham muitas composições. Tá. Mas é. Difícil tocava fazer aqui, sucesso, né? Tocava entre uma e outra. Como acontece até hoje, né? É a história de todo e qualquer conjunto, Sim, né? aham. Começa desconhecido e pode continuar desconhecido ou encontra um caminho e segue esse caminho. O caminho não foi o empresário, mas o empresário sabia o caminho. Por quê? Porque nós temos um sujeito, um vendedor nato, sabia tudo sobre a indústria, porque o pai dele era proprietário da maior loja de disco do norte na Inglaterra, não era só de Liverpool, era a Nims. E o pai dele queria que ele fizesse alguma coisa. E o pai dele, ele tinha uma grande dificuldade, era homossexual. Numa Inglaterra... Estamos falando do primeiro empresário dos Beatles. O primeiro empresário dos Beatles. O Brian Epstein. Tá. Homossexual numa Inglaterra em que homossexualismo era crime. Uma situação que a gente fica até sem palavras para dizer. Então você veja que... E ao mesmo tempo filho de uma família judia. Nossa. Num pós-guerra. Não é? E mesmo assim o cara era o cara. Ele tinha um talento enorme para muito educado, uma muito visão elegante, charmosíssimo em termos de postura. Uma pessoa que você conversava 5 minutos, a gente fala assim, uma pessoa aqui e tal, como se a gente tivesse conhecido. Não, nunca conheci, mas a gente vê a pessoa falando em entrevistas e etc. Alguém que teria entrado em qualquer lugar, que saberia se portar. Tá. Elegantíssimo. Tá. Elegantérrimo. E o que esse cara fez ali pela carreira dos Beatles? O que ele fez? Ele sabia, porque por o pai dele ser o maior comerciante de discos do norte da Inglaterra, ele tinha entrado em todas as gravadoras. Sim. E ele não tinha livre experiência acesso nenhuma com conjunto, só que ele se apaixonou pela figura dos 4. E os dois... Esse lado homossexual dele, a hora que viu aqueles 4 em roupas de couro... Mas peraí, os 4... eles tocavam em roupa de couro, que era uma tendência na época, o rockabilly. Naquela época era isso, mas antes do rockabilly, né? Acho que o movimento começou através deles ali. No rockabilly. Tá, era jaqueta de couro, costeletona, cabelão pra trás. Você vai encontrar essa indumentária a partir de Marlon Brando, naquele filme que ele é motoqueiro. Sim, que usa até uma boina. Isso. Ali você tem uma indumentária... Juventude... Não é Transviado. Não é o Juventude Transviada. Do James Dean. Enfim, sim. É icônico o filme. Não, eu sei, a foto tá na cabeça. Isso. Aí, você tem essa... Que também era homossexual, Marlon Brando. Será? Acho que não, hein? Diz que era a cada intervalo na coxinha. Paul Newman e Marlon Brando, inclusive tinha... Sim, era também. E naquela época, imagina a dificuldade, Mas né? que talento, hein? O que importa é isso. Nossa. É o talento. A gente vê ele falando... Acho que a maioria dos ingleses... Leone, nossa. Os de sucesso, você vê, né? Tantos... Bom, mas enfim, vamos lá. Essa parte...
Por que eu chamei a atenção pelo fato de ser homossexual? Porque a figura dos quatro trouxe para ele, aqui eu vou devagar, a imagem que as adolescentes iriam ter daqueles Beatles, ou já tinham ali no Cavern Club. Ele tinha aquela visão. Estou indo além do que deveria, mas ele tinha uma visão... De que era aquele modelo que agradara as mulheres, as meninas, as adolescentes naquele momento. Naquele momento. Obviamente... Que havia um espaço para aquele tipo de banda. Para aquele carisma de palco. Existia outro quarteto energia. Naquela época? Existia famoso? Muito, o Liverpool pululava de quartetos. Nossa, o Liverpool pululava. Sim, mas eram quartetos também. Quartetos, quintetos. Você tinha é o chamado Mersey Sound. O Mersey é o rio que corta Liverpool. Tá. E o som do Mersey Sound ficou muito conhecido. Característico daquela região. Daquela região. Por quê? Por ser um porto, novamente, a localização geográfica fazia com que eles recebessem muitos discos de rock. Nós precisamos pensar que você tem que voltar... Olha, Zuca, meu primo Zuca vai adorar isso aqui, cara. Ele é fascinado por Beatles. Ele vai adorar isso aí. Então é Mersey, como é que é? Mersey Sound. Olha, eu não sabia disso, cara. Característico daquela região. Se você procurar, tem uma música, acho que do Gary and Pacemakers, que é um outro conjunto que fez bastante sucesso em Liverpool e fez, na esteira dos Beatles também fez mundial. Ele tem uma música chamada Ferry Cross the Mersey. So ferry cross the Mersey. O trem, né? A linha de trem cruzando o Mersey. Eu não sei o que fala a letra, nunca tive... Tanta cultura numa região tão pequenininha, hein, cara? Tá, mas aí o empresário... Um fator porto. Vamos pro empresário. Olhou para aqueles quatro e falou: tem espaço para esses meninos com esses cortes de cabelo, com essas jaquetas. Eu não sei se foi uma visão comercial, se foi uma visão apaixonada. Ou, sei lá. Sabe, pelo carisma como um todo. Quando você olha para um conjunto... Mas você acredita, João, que se não fosse esse cara... Qual é o nome dele? Brian Epstein. O Brian. Se não fosse o Brian, os Beatles conseguiriam? Eu já pensei em escrever um livro sobre os Beatles. Porque para de pensar e escreve, cara. Os encontros dos Beatles. Porque você tem um encontro de John e Paul, você tem um encontro de John Paul trazendo George, tem um encontro com Ringo, você tem um encontro com Brian Epstein, você tem um encontro com George Martin. Você acha que é muita coisa convergindo para um resultado final? São encontros importantes que aconteceram e não dá para... Mas nesse caso foi indispensável. Foi. Nesse caso, foi porque ele foi ali o precursor. Ele era... Quantos anos? Eu acho que ele... Eu não sei. Eu sei que ele era, de memória... Um pouco mais velho. Mais velho do que os Beatles. O John, tá. Mais velho do que o mesmo... Que o John era o mais velho, né? Não, o Ringo. O Ringo, mais velho que o Ringo. Ele era mais velho. Na época ainda estava o Pete Best. Quando ele chega, tá o Pete Best ali no... O Ringo hoje tá com 140 e quantos anos? Mas aí, em junho, 7 de julho, ele nasceu em 7 de julho de 40. Caramba, hein? Faz aí a conta pra você tá ver. Bem velhinho, hein? Você não acredita. Então, vamos lá. Se eu falar que é tudo isso, você não acredita, não. E é, né? Comprei o disco dele, é coisa de um mês atrás, disco inédito. Ele é super ativo, né? E é até hoje. Então você tem o Brian, ele traz ali a experiência de vida, por ser mais velho, a experiência do comércio, o conhecimento com as gravadoras. Catapultou a carreira dos Beatles naquele momento. E a disciplina, coisa que eles não tinham. Quando que eles começaram a se apresentar em teatros e lotar os teatros? A partir dele. Ele já chegou e já colocou cartazes e tal, já fazia bilheteria. Digamos, eu não sei de memória. Aquelas filas gigantescas. 1 libra para cada um para se apresentar no Cavern. Aí, 5 libras para cada um é preço mínimo, ou 20 libras no conjunto, preço mínimo. João, me diz uma coisa, aí começou aquele sucesso estrondoso, aquelas meninas se descabelando já ainda em Liverpool. Não. Não? Não, a apresentação da bitomania de a bitomania atrás, não começou ali nos teatros de Liverpool ou nas redondezas? Não, o início da bitomania foi a apresentação que eles fizeram em 63 para a Rainha. Um ano depois. Royal Variety Performance. Ali a imprensa... Onde foi essa apresentação? Foi no Royal Albert Hall. Albert Hall. Quantas pessoas? Lotado. Lotado. Era o show anual da Rainha. E esse foi o divisor de águas da... É ali que o John fala: vou pedir ajuda de vocês para a próxima música. Os lugares mais baratos batam palmas. O restante de vocês pode só chacoalhar joias. Olha, o John sempre
Ele faz aquela cara do... assim, eu falei bobagem. Nossa, ele e o resto, né? O pessoal de direita ali da banda. The rest of you... Senhora. Não, o cara já era original naquela época, já defendia a bandeira dele, né? Sempre provocativo, Sim. sempre rebelde, uma herança do pai e da mãe ali. Mas ele tinha meio que não tinha muito apego às pessoas de dinheiro, nas pessoas bem-sucedidas, tipo, desclassificava essas pessoas, né? Ele era meio contra a burguesia, né? Ele tem uma música chamada Working Class Hero, herói da classe trabalhadora. Os 4 vêm da classe trabalhadora. Eu não sei, não saberia dizer para você como é exatamente a visão. Eu corro o risco de tentar um palpite e errar feio. Mas tente imaginar a visão de alguém, um representante da classe trabalhadora, numa cidade portuária do norte da Inglaterra que cresceu na década de 40 ou 50. Qual era o único pensamento que ele tinha? É um pensamento de classes, né? De diferenciação de com toda classes. razão, né? O sofrimento, o resultado a dificuldade. do meio, o resultado da vida que ele viu ali. Nós somos produto do meio, né? Não adianta. Então, eu acho que os 4 Beatles têm uma... Talvez o que menos tenha seja o Paul. Tá. Ele já tinha eu imagino, essas coisas são muito íntimas. É meio perigoso querer se basear em livros de pessoas que também pesquisaram, mas não são amigos íntimos, né? Sim. Não tenho. Mas nos anos 80, o John Lennon ele foi muito claro, né, nesse ponto. Sim, também, ele foi muito rebelde, né? Ele foi teve problemas para ficar nos Estados Unidos porque ele não conseguia obter o green card. Ele vivia criticando o próprio governo americano. O Richard Nixon estava voltando lá para apresentação na apresentação para a rainha. A apresentação para a rainha. Mas a rainha estava presente. Estava presente. É o show que a rainha Mas por que escolheram eles? Porque eles estavam começando a ter uma... Eu acho que como é que chama a filha da rainha? A princesa Margaret. É Margaret. Eu sei que tem a filha da rainha, que era meio nova, e o próprio Charles também. A música já tinha chegado ali, a música deles já tinha... Tocava em rádios. Não sei como eles faziam a seleção. Se não me falha a memória, uma outra estrela que aparecia era Marlene Dietrich. Se não me falha a memória, Marlene Dietrich estava no mesmo set list. Mas eles já tinham músicas próprias tocando em rádios? Sim. Então tá, a rádio já abrange o país inteiro. Tava com I'll Get You, Thank You Girl, o próprio Então ele já estava subindo, mas já não era uma Beatlemania. É preciso explicar o seguinte: você ter fã é uma coisa, você ter a Beatlemania é outra. É única, né? Nada se aproximou a Beatlemania até hoje, né? É uma pena a gente não estar lá no meu... no seu acervo lá. Meu quartel. Tarcísio, que tal mostrar as fotos aí? Prepara pra gente mostrar então. Quer me passar o mouse aqui? Já para falar em Arsenal. Então eles se apresentaram para a rainha, a partir daí existe uma foto num dos livros em que eles saem do teatro correndo para entrar no carro e o carro errou a posição, a limusine está lá longe. A hora que o Paul tá com uma cara assim completamente assustado, porque as fãs estavam vindo da direção. Nós não estamos falando em 2 ou 3. Nós estamos falando em centenas. Pelo menos dezenas de meninas berrando na sua direção. Descabelando, querendo tirar o cabelo para levar de lembrança. Sabe Deus em grupo o que faz, né? Então, essa foto é muito emblemática. Ele olhando assustado. Olha lá. Então aqui está o João Arnaldo em seu estúdio musical. Eu fiz questão de sair, embora não sei. O que é isso aqui? O que é? Aí é um Hard Day's Night, um disco Hard Day's Night em cima do toca-disco. Putz, eu tô mal, pensei que era uma coleção de relógios. Eu olhei aqui. Não, aquela foto não. Sim, agora já veio na cabeça. E aqui são... Você leu essa pancada toda aqui? Não, aqui em cima nós temos VHS. VHS, tá. As duas. Depois nós temos DVD logo abaixo. DVDs, tá. Não são livros. É tudo mesmo. E aqui são LPs. Calma. Logo abaixo dos DVDs nós temos uma pilha de livros. Bem próximo da minha cabeça tem compactos. Ali nós temos CDs. Abaixo CDs. CDs. LPs. Atrás do meu braço você vai ter fita cassete. Tá. E aqui você tem o quê? Aí são os boxes. Boxes? São boxes, não são baratos. Lá no seu canto inferior ali, você vai encontrar os livros. Todos esses livros são Beatles.
São Aqui. 2 pilhas de livros sobre Que os Beatles. legal. Vamos passando aqui, senão não dá tempo. Esse é um raríssimo. Tive que tirar foto junto para provar, porque é muito fácil você conseguir fotos na internet desse disco. Ele custa alguns Quanto milhares vale? de dólares. Milhares de dólares vale esse disco. Vai variar muito em função de como tá a capa, de quanto tá o disco, eu não sei avaliar, porque nós estamos falando de uma peça de colecionador. Uma peça de colecionador, ele muda de mãos Sim. quando o comprador e o vendedor chegam num acordo. Digamos, você quer pagar $500 nesse disco, eu quero $4.000, nós não vamos, não vai mudar de não vai mão. rolar. Não vai mudar de mão. É um disco inglês? Ele é americano. 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 Essa capa, que eles estão todos cheios aí de carne, de coisa. Aqui Esses daí são os boxes. Os boxes mais de Esses perto. boxes aqui foram lançados recentemente e trazem muitas gravações de estúdio. Mas tá lacrado. Não, é que você abre com estilete, só abre o suficiente para tirar você. João. Entendeu? Não vai chegar lá. Você tem algum herdeiro, João, que vai ficar com isso tudo? Eu costumo dizer que isso aí dura o dia da minha morte mais um dia. Por quê? Vão chegar e vender o lote. Tá aqui, Entendeu? ó. Ó os livros. Esse aí eu tirei uma foto dos livros que você vai Legal. encontrar aí. Porque Beatles, para um pouquinho nisso para eu explicar por que tem tanto livro. Né? Porque se a história é a mesma, Sim. deveria ter a mesma história em Não, todos mas os tem livros. muitas nuances na história dos Beatles. Então, né? quando você pega, por exemplo, eu não vou encontrar nesse daí, tá? Mas você pega, por exemplo, esse aqui, Magical Mystery Tour. Esse aqui. Isso. Você vai pegar de um cara que andava junto com eles, era um roadie. Ele contando. Então, A versão dele. A versão a dele. perspectiva deles. Do que ele vivenciou. Nossa, que Aqui legal. Você tem a visão do George Martin, que é o produtor. Tá, desse aqui, livro ó. Aqui, o Sgt. Pepper. Não, do lado ali. O Sgt. Aqui, Esse tá. pretinho aí, tá? E aí, por aí vai. Fotos de um único dia. Olha que legal. Vamos passar aqui. Legal. Aqui aqueles que estavam lá na... Aqui são os discos importados, a primeira parte. São 2 partes de discos importados. Aqui você tem toda a coleção de tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Vai de México Uruguai até a Rússia. Tá. Aqui Passando por Taiwan e etc. Aqui é a esquerda a coleção inglesa e logo na sequência aqui você começa vários países. Volta a foto um pouquinho lá, só para eu mostrar para você. Vamos lá. Essa. Aqui, ó, esses papeizinhos são os discos da que país que eles são. Porque senão não tem como encontrar. Então, eu vou olhar para você fala para mim, cadê os discos da França? Eu vou olhar nos papeizinhos para encontrar onde está a França, para daí eu saber que eu não achei nenhum jeito melhor de fazer por enquanto. Aqui você tem a coleção alemã, por exemplo, em que você tem muitos discos. Esse é o Tony Sheridan, de que eu falei que esse é o disco que foi gravado em 61 na Alemanha, eles com um grupo de apoio do Tony Sheridan. Eles já tinham bons instrumentos, Pete né? Best na bateria. Pete Best, tá. Não, essa guitarra é dele. É dele. Do Tony Sheridan. Tá? Esse é muito valioso, esse disco também, porque ele é a versão alemã. E aqui você tem o Help, você tem as capas bem diferentes, que são a coleção da Alemanha. Tá, vamos Por lá. curiosidade, eu coloquei um Rubber Soul inglês e um Rubber Soul de Taiwan. É o mesmo disco, tá? Será que tem algum lugar? Olha só como que tá escrito. Será que tem algum lugar que os caras não gostam de Beatles? Você vê que aquela segunda é Norwegian Wood, de Noruega. Eles botaram um M no lugar do N, Norwegian Wood. Tá? Vamos adiante para ver. Aqui, ó, é um daqueles papéis. É um índice ali. É um índice, olha lá. Tem Portugal, tem Espanha, França, Grécia, Taiwan, Singapura. É um disco de um lugar, de outro lugar, só para mostrar a abrangência mundial que você encontra. É claro que eu só tenho um da Turquia, por exemplo, porque eu não consegui mais. Como é que você vai conseguir um disco turco no Brasil? Até que ponto vai? Essa é a coleção russa. Olha isso aqui. Essa é a coleção russa. Olha o Help lá, como que tá escrito. Eles já põem raro. Quando lançaram, já puseram raro. Não, esse disco aí é coletânea. É bem, sei lá... Que é russo? É russo. Caramba, hein? E aqui eu dei destaque para isso daqui, para você ver o quanto eles são nacionalistas. O Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que originalmente está no Bumbo, eles tiveram a pachorra de colocar em russo. Usando a mesma arte, pelo menos, né? A mesma arte, o mesmo tudo. Design. Eu acho que tem um zoom aqui que eu coloquei. Vê se eu coloquei um. Aí. Tá. Olha só a que ponto chega. Eles colocaram o nome Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em russo.
Aqui são os Badulac que você pediu, mas estão no alto, na prateleira quase do teto. Tá ainda bem que você não pegou. Vai que cai da escada. Olha, ainda mais eu. Não, aí não. Olha quanta coisa ali. Nossa, essa aqui é top, hein? Ó, essa caneca. Essa caneca, ela veio da Alemanha. Você tem, olha a quantidade de bottles ainda fechado. Esse daqui, que aparece Beatles aqui, bem colorido, são 4 porta-copos, aquele suporte de copos. Sim, aquelas palhetas. Aqui você tem a caixinha de música, tem as palhetas, você tem capa de violão. Tô passando rápido aqui, senão meu já... Aqui umas xícaras de café muito bonitas. Olha lá, olha lá, da caneca. Com cara de malvadão. Meu malvado preferido aí. Olha só. E ali você tem o bumbo, olha lá o bumbo. O bumbo, tá a pele do bumbo. Peppers, né? As capinhas de celular. Acabou? Ali. Acabou. Tem mais foto. É mesmo? Caramba, isso aí. João, então vamos lá. Partindo agora para os anos... Final dos anos 60. Vamos lá, no meio da carreira deles, uma curiosidade. Antes de mais nada, me diz assim, o que você acha do... Qual foi o legado que os Beatles deixaram na cultura? Rapaz, eles fizeram uma revolução... Eu ia dizer uma revolução silenciosa, mas muito pelo contrário, né? Uma revolução barulhenta. Mas com amor, uma revolução... A gente tem a tendência de achar que uma revolução... Se eu falo pra você, pensa em revolução, você já pensa em coquetel molotov, em encrenca, polícia batendo, aqueles negócios. O deles não foi desse jeito. Sim. Eles eram 4 caras... sem muita noção do que eles queriam sucesso, queriam dinheiro. Né? Você acha que lá no começo eles sabiam que ia fazer algum sucesso assim? Mesmo sabendo que o som que eles faziam era super exclusivo? Quando eles estavam em Hamburgo, ainda em 1960, na autobiografia do Pete Best, que era o baterista que estava lá, não o Ringo, ele conta que o John falava, para onde nós vamos? Quando a coisa, porque eles estavam sem rumo ali, eles foram para trocar sem direção nenhuma, tocar em prostíbulo 8 horas, começava 8 da noite e ia até 4 da manhã, com intervalos curtos, e eles não tinham nem repertório para isso. Uma das escolas melhores de música para eles foi justamente essa, porque eles chegaram com um repertório de 2 horas no máximo. Sim. E de repente tinha que tocar 8, então ele pegava uma música de 3 minutos e ficava prolongando a música, transformava em 5, 6 minutos uma música. Eles tinham que criar alguma coisa ali. Sim. E o Paul conta que muitas vezes fala, atendendo a pedidos de não sei quem, assim, vamos repetir a música número tal. Ninguém tinha pedido nada. Ninguém tinha pedido coisa nenhuma. Era o artifício que eles tinham. E ali o John perguntava em inglês, para onde nós vamos? E o Pete disse que a resposta que eles tinham combinado entre eles para falar é to the toppermost of the poppermost. Para o mais alto dos mais populares. Então ele já tinha ali desse jeito, não sei uma premonição ali no início. A ambição, eu diria. Premonição não dava para ter. Não é possível que alguém, na situação em que eles estavam, pobres, talento... Sem orientação nenhuma. Sem nada, eram moleques. Entre tantos outros músicos bons. Em 1960 o John tinha 20 anos, o George tinha 17. Ele foi deportado da Alemanha porque era menor de idade trabalhando. Então, eles não tinham a menor noção, tanto que quando voltaram da Alemanha em 1960, de certa forma, durante um período, eles ficaram separados, como se o grupo tivesse acabado. Porque quanto tempo isso? Não sei dizer, talvez semanas, pouco tempo. Mas aquele tal negócio, para quem está vivenciando, uma semana é 5 meses. E depois que eles que eles fizeram essa apresentação para a rainha, em 73. Os discos que eles já tinham gravado, era um só? Era da rainha, puxa, você me pegou que eu não tô lembrando. Talvez um ou 2 álbuns ali. Eles lançavam um ou 2 álbuns. Álbuns ou compacto? Só compacto. Eles tinham por praxe. O compacto era a experiência de se ia dar certo ou não. Não é isso? Não era isso. Eles tinham sido compradores de compactos com pouco dinheiro. Compradores de muito disco mais barato que um long play. Eles iam muito na loja para ouvir, porque não tinha dinheiro para comprar disco. Iam lá para ouvir, para tentar tirar depois. Então, era tipo assim, eu acho que eu quero comprar esse compacto. Coloca para eu ouvir. Eu via o disco compacto inteiro. Não, obrigado, acho que eu não gostei. Tinha adorado a música, só que não tinha dinheiro para comprar. E eles se colocavam nesse papel. Então eles achavam o seguinte, que não era justo colocar no compacto a música que vinha no LP.
Tá. Então você pega nos primeiros discos, esse She Loves You e I Want to Hold Your Hand não está em nenhum dos primeiros discos, vai estar só na coletânea de 1966, que é a Collection of Beatles Old Buddy Gold. Sabe o que eu tô pensando aqui, João? Que a gente vai ter que marcar uma segunda... Um segundo podcast com você pra gente falar mais de história dos Beatles. Eu tô à disposição. Vamos partir agora. Quer deixar gravado já? Vamos. É que é difícil trazer você aqui. Quer deixar Cara, eu tô gravado? achando assim. Vamos partir agora pra algumas perguntas mais pontuais. Depois a gente fala mais da história, né? Sobre o legado que você, na sua opinião, que os Beatles deixaram na música. Eles criaram qual foi a inovação que eles trouxeram tecnologicamente dizendo? Então me fala aí rapidamente a inovação sonora. Só pra gente falar disso? Meu Deus do céu. A evolução sonora, vamos lá. Eu vou tentar ser sucinto. Sim. Coisa que normalmente eu tento e não consigo. Obrigado. Os Beatles, ao adquirirem o poder que eles passaram a ter com vendas de discos, eles foram, o primeiro-ministro inglês chamou eles de nosso melhor produto de exportação. Olha a quantidade de dinheiro que estava entrando nos impostos. Primeiro-ministro, que não sabe quem era ainda, né? Eu acho que era depois de Churchill, claro, né? Churchill é 45, depois era... Eu vou gastar tempo para lembrar. Tá, mas enfim. Era o da época. Ele usou o mesmo termo que o primeiro-ministro lá da Suécia fala sobre o ABBA, né? Eles foram condecorados pela rainha. Por que condecorados? Eles eram o principal produto inglês. Era o principal produto de exportação, o que mais trazia para mais do que o Rolls Royce, do que custo zero, que custo tinha para o país? Exatamente. Era uma pura folha cultura. De papel, escreveu, sentava, gravava, era fita, o vinil. Não tinha custo industrial. Papelão, mandava a fita para outro país, todo o custo era do outro país. E a partir daí eles tiveram algum apoio governamental ou não? Não é nesse sentido, mas a fama deles e esse poder financeiro que eles trouxeram para a gravadora fez com que a gravadora não tivesse muita força para contestá-los. Porque tinha razão, né? No comentário. Estou dizendo do primeiro-ministro. Isso, tinha toda a razão. Sim. O que acontece? Você tem o primeiro disco, Please Please Me, 4 músicas saíram de compacto. Sim. Os primeiros compactos eles trouxeram. Eles gravaram o primeiro compacto para depois incluir as músicas. O segundo compacto. E aí eles gravaram num único dia, das 10 da manhã às 10 da noite, 10 músicas. Que custo tem isso no estúdio? E não foi no Abbey Road ainda que eles gravaram. Foi no Abbey Road, que é o Please Please Me. 4 em 2 sessões e 10 numa única sessão. Quando você chega, isso foi em 62, quando você chega em comecinho de 67, que eles estão gravando o Sgt. Peppers, eles não estão fazendo show e ficam o dia inteiro no estúdio para 1 ou 2 músicas. Mas a diferença é que eles fizeram musicalmente, instrumentos, sonoridade. Isso. O que acontece? Eles ganharam tanto dinheiro com esse sucesso e eles trouxeram tanto dinheiro para a gravadora que eles puderam se dar o luxo de não fazer shows. Então, a partir de 30 de agosto de 1966, eles pararam de sair da Inglaterra para fazer show. Passaram a se dedicar à música o tempo todo. E eles puderam chegar para a gravadora e falar, não, nós vamos começar 10 horas da noite. A última faixa, a última música, o take, que foi para Rubber Soul, que foi lançado em dezembro de 65, eles saíram com o sol raiando às 6 da manhã do estúdio. Vararam a noite ali. Vararam a noite. O produtor que antes mandava, que é o George Martin, que eu mostrei ali o livro, ele, no início, ele dizia para os Beatles o que fazer. Quando chega em 65, 66, eles passam a dizer o que eles querem e ele vai trazer para eles. Por quê? Porque eles se tornaram administradores ali do estúdio, praticamente. Eles eram a referência. E na época, quem era o produtor já na época? O George Martin. Já era o George Martin. Desde o início. Esse é o quinto Beatle. Fica entre. Eu acho que, na verdade, não existe quinto Beatle. Os Beatles são 4. O restante era o pessoal que trabalhava com eles. É porque quando o Martin entrou, o Beatles já era Beatles. Sim. Já eram super reconhecidos, já existia Beatlemania e tudo mais. Não, o Martin chega desde o primeiro, ainda com o Pete Best. Uma das causas da saída de Pete Best foi que no estúdio, o George Martin, produtor e músico muito bom também, esse George Martin olha pro Brian Epstein e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos fazer um disco, você traz eles, só que eu vou usar um baterista de estúdio meu, e é usado o Andy White,
que é a versão que aparece no LP Please Please Me. É a versão desse músico de estúdio. Porque ele achou que o Pete Best não conseguia manter o tempo do jeito necessário para uma gravação. E o cara tinha essa visão. Então ele falou, traz e mantém eles para show, que para você não tem problema, ninguém vai ficar Não vai saber que é música de estúdio não que fez. está sendo gravado no vídeo, né? Eles já estavam querendo tirar o Pete Best. Aí eles trocaram, trouxeram o Ringo, que se dava melhor com eles. Era mais popular entre as garotas, né? O Ringo era mais experiente, de certa forma, dos quatro. E era galanzão também, né? A mulherada gostava. Eu lembro do John falando, em algum lugar aqui, o Ringo usa costeletas. Então você tem esse poderio que eles passaram a ter. Eles passaram a ter um estúdio à vontade que praticamente nenhum outro tinha. É por isso que em A Day in the Life eles conseguem trazer uma orquestra de 40 instrumentos. E a própria indústria fonográfica passou a criar novos equipamentos, né, dentro daquela evolução. Tudo né? Já também adequado ao novo... Qualquer pessoa que fizesse alguma coisa, qualquer indústria que fizesse alguma coisa, tudo que ela gostaria era de ver os Beatles utilizando... Então todos os esforços da indústria estavam sobre aquela banda... Quando eles chegam em fevereiro de 64 nos Estados Unidos, o John tá com uma Rickenbacker. Sim. Guitarra Rickenbacker. Ele é presenteado com um novo modelo que acabou de ser desenvolvido. Seja primeiro, talvez a primeira... 9 de fevereiro de 64 ele recebeu. Você pode pegar as fotos, você vai saber, olhando essa guitarra do John, você vai conseguir saber se ela é antes ou depois de 9 de fevereiro de 64. Por quê? Porque até 9 de fevereiro, inclusive, ele usa uma Rickenbacker preta com como é que chama? O escudo branco. Sim. E tem 4 knobs, aqueles botõezinhos que chamam knob. Tem 4 knobs. Aqui ele foi presenteado 5 knobs. Ou seja, então, a primeira. Se você olhar para uma guitarra preta, Rickenbacker preta, escudo branco, a mãos do John, olha os knobs. 4 de 9 de fevereiro de 64 para trás. 5 dali para frente. Tá, aí eles passaram por essa primeira fase de sucesso, reconhecimento, Beatlemania, entraram para Abbey Road, começaram a gravar ali já Rubber Soul, né? Que foi... Senhores do Mundo. Sim. Quando é que esses caras piraram o cabeção e foram para a Índia? Como é que foi essa fase psicodélica deles? A parte da Índia vem da esposa de George Harrison, Pat Boyd, que depois vai se separar de George Harrison e vai se casar com Eric Clapton. Sim. Nesse mundo do rock tem muita coisa parecida ali com James Taylor, né? A moça simplesmente inspirou Something e Laila. Ou seja, uma de cada um. Uma de cada um. Olha, mas é linda, maravilhosa, porque você tem Something e Laila a partir de uma única pessoa, dos dois. Feitas para a mesma mulher. Para a mesma mulher, Pat Boyd. E os caras tocam junto essa música, né? O Eric Clapton toca no mesmo palco com o George. Teve até uma apresentação que o filho do George, que é a mesma cara dele, sim, o Danny Harrison, igualzinho, tocando no mesmo palco com o Eric Clapton e outros. Mesmo cacuete, mesmo jeito de falar, cara, etc. Eu fiquei assustado de ver aquele menino, viu? A primeira vez que eu vi, falei, cara, que reencarnação. E essa Pat, junto com a irmã dela, as duas têm uma... Tava na moda ali em 65. Tá. Mais ou menos. Essa coisa de guru. Essa coisa de Índia e tal. E o George Harrison já tinha tido um contato com o Citra na filmagem de Help. Citra, para quem não sabe, é um instrumento musical, né? Indiano. No Help, no momento que eles estão no restaurante, tem um conjunto indiano tocando. E os caras estão usando Citra. E o George, nos intervalos, foi lá mexer com o negócio, e gostou daquele som. E, ao mesmo tempo, a influência da esposa que estava naquele meio da roupa branca, aqueles turbantão. Não é turbante, como é que chama aqueles sei lá. Vestidão branco lá. Enfim, aí ela influencia o George. Os Beatles eram totalmente abertos para novidade. Totalmente. Eles eram empolgados com novidade. O Paul caiu de moto e o beiço ficou inchado. Ele pegou e deixou o bigode crescer. Você vê aqui que os 4 estão de bigodes. Esses 4 bigodes que você vê aqui, ou aqui, se você preferir, talvez seja melhor aqui. Esses 4 bigodes surgem do Paul porque ele caiu de moto em Liverpool, numa visita que estava fazendo com uma tia lá, e andando de moto caiu. Inchou, e ele falou, putz, vai ficar feio. Fotografado pra caramba, né? Mas aí foram pra Índia. Quem foi pra Índia? Os 4.
Os 4 foram de uma vez só. De uma vez Fazer só. o que ali? O Maharishi Mahesh Yogi. Meu Deus do céu, fala fala de... Maharishi Mahesh Yogi. Caramba, Esse seria um retiro espiritual? Ele ensinava meditação transcendental. E no meio rolava LSD pra caramba. Não, foi o período que os Beatles menos tiveram drogas. Aliás, disse que eles ficaram totalmente limpos. Aqui você tem aqui no centro. Cadê o velhinho aqui? Ó. Tarzan, você não quer pegar aqui só pra dar uma olhadinha? Isso aqui é pura história, cara. Que legal, hein? Isso aí são eles na Índia. Puxa vida, cara. Olha que loucura. O Ringo voltou pouco tempo depois, porque ele não aguentou os temperos. O Ringo sempre foi bastante doente na infância, foi internado em hospitais e etc. E a parte gástrica dele não aceita Das qualquer grandes, coisa. E aqueles temperos indianos, aquela comida indiana, ele teve que... Acabou o feijão enlatado. Cheio de curry, cheio de pimenta. Acabou a comida voltou. inglesa que ele levou. Começou a passar mal. Quem ficou mais foi o George, né? Foi o Paul também ficou bastante tempo. Foi um período muito fértil para os três, porque na volta eles trazem cerca de 30 músicas compostas. Quanto tempo eles ficaram ali? Um ano? É duplo. Não, poucos meses. E trouxeram 30 músicas. Sem nada, vazio nada, o dia inteiro. Mas cadê a inspiração, gente? Tá ali. Modern Nature Song, filho da mãe natureza. Caramba. E essa capa maravilhosa? Essa aqui é antes do álbum branco. Mas depois que eles voltam da Índia que eles fazem esse disco, né? Não, esse disco é antes. Antes da Índia? É antes da Índia. A gente precisava de um período aqui. Que a gente uma linha temporal. Assim, né? Você sabe que cronologicamente não dá para tirar nada. Não dá. Mas vamos lá. Eles entraram nessa fase psicodélica antes de irem para a Índia. Depois que já tinham abusado bastante dessa fase, aí eles foram lá talvez para se purificar ou encontrar alguma resposta para alguma pergunta sobre a vida, sobre o universo, sobre coisas do gênero. Eles entraram em contato com o LSD por volta de final de 65, começo de 66. Relatam que foi na casa do dentista deles, e que teria posto o LSD. O LSD estava no começo. Tinha um cara chamado Robert Leary, que era um professor de Harvard, que estava estudando os efeitos do LSD. Era um estudo científico, começou a ter problema, ele se tornou um guru maluco, né? E ficou muito famoso. E aí as pessoas começaram a conseguir o tal do LSD para fazer a viagem. E foi colocado no café. O George disse que ele tomou e foi como se ele nunca tivesse respirado, enxergado, ouvido e saboreado direito durante a vida toda dele. Nossa! Foi essa sensação que ele teve. Aí vamos já dar um salto. Nós estamos em 66. Eles vão para a Índia em 68. Quando eles voltam, eles lançam o quê? O álbum branco. Com essas 30 músicas que fizeram lá. 29, por aí. Só essas músicas que fizeram lá. Fizeram um álbum branco, ele é duplo, justamente porque estava até difícil de escolher. E o que esse álbum representou para a carreira dos Beatles? Para a carreira dos Beatles era mais um disco e representou o início do fim. Para a carreira de muita gente, por qual motivo? O início da carreira. Porque é um disco que traz de tudo que você possa imaginar. Isso é 66 ainda? 68, o álbum. 68. Então nós estamos falando de 6 anos apenas de carreira, por enquanto? 62, 68? Dentro do registro de disco, sim. São 6 anos, tá. Aí, o que a crítica teve a dizer sobre esse álbum branco? O álbum branco, ele é desde a capa, ele é revolucionário. Porque tenta imaginar quem é que tem coragem de lançar um disco que só tá branco. Não tem nada, não tem figura, não tem nada. E o nome The Beatles está em alto relevo. E ele é duplo. E ele vem com 4 fotos desse tamanho, uma de cada um. E ele vem com um pôster de colagem com todas as letras das músicas. Aí já é um marketing. Eu poderia, né? Porque se você tivesse lá e tivesse começando, você não ia conseguir isso nunca. Não ia vender nenhum disco. Não ia deixar você lançar nem o duplo. Nada. Imagina. Quanto mais você inventar uma Eles capa mostraram branca, que eles não precisavam de nada para vender disco. Ao mesmo tempo, a pureza do branco, sei lá eu, que tanto tem nessa situação. Então você tem aqui uma demonstração do poderio, mas não é uma demonstração arrogante. É a liberdade da criatividade, que do jeito que fizesse ia fazer. Depois do álbum branco, o que eles lançaram qual foi? O álbum branco, é importante dizer que é o começo do fim. Porque ali eles começaram a perceber que dava para ser John e o grupo Me Acompanha. Depois do álbum branco, mais um ano.
Mais um ano... E meio. Um ano e meio. Por quê? Porque eles perceberam que dava para fazer sozinho o que eles estavam fazendo em grupo. E, mas por uma questão isso é minha financeira ou o quê? opinião. Não. A separação começa ali. O que você... Os Beatles chegaram no alto do Everest. Lá no topo. Sim. Não precisavam de dinheiro. Não tinha mais por onde subir. Não precisavam mais de fama. Aliás, eles pudessem, eles gostariam de se livrar de tanta fama. Existia um lugar no mundo que eles pudessem ir. E o que você faz quando você chega no alto do Everest? Desce. Você não tem o que fazer lá em cima. Você não tem mais para onde ir. Eles chegaram num ponto, as pessoas ficam procurando na Yoko. É uma pergunta que eu estou esperando você me fazer. Mas a gente vai chegar lá, tô tentando, estamos chegando no fim. Mas a Yoko já estava há muito tempo, né? A Yoko estava em 68, ela chega ali no comecinho de 68. Que ela Mas ela foi a culpada, já falando de Yoko? De jeito nenhum. De jeito Mas nenhum. havia discussões entre John e Paul por causa da presença da Yoko no estúdio, Olha, né? se você for buscar, consequência tem uma causa, mas a causa tem uma outra causa. Né? Porque se você olhar, muitas vezes, o que parece consequência... Uma causa tem várias causas. Ela vai... É um desdobramento. No começo de tudo, na minha opinião, começa no momento que eles pararam de fazer show. Porque se confinaram em estúdios. Em estúdio, passaram a ter tempo para fazer o que quiserem. E ficavam muito juntos o tempo todo. E passaram a ficar muito tempo juntos. E passaram a descobrir que eles podiam fazer outras coisas sem precisar dos outros. E essa coisa do Paul querer superar todo mundo e querer ser o manda-chuva? É tique de personalidade. O Paul é o workaholic. O Ringo já falou, olha, se não fosse o Paul, metade do disco dos Beatles não tinha sido feito. Mas e aquela parte? Então vamos lá. Yoko não foi responsável, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Nenhuma peça. Vai que seja um... É que é assim, se fosse a Yoko isolada, e é esse o problema, quando alguém fala Yoko foi a responsável, a pessoa isola a causa. Sim. E não é uma causa pra nada, é uma causa pequenininha. Dizer que a Yoko não tem culpa nenhuma também não é verdade. Tá? Mas a culpa ela teve uma pequena participação. Pequeníssima participação, mas uma participação honrosa. Mas ia acontecer de qualquer jeito. Ia acontecer de qualquer jeito e a participação dela é honrosa. Por quê? Porque o primeiro a querer sair dos Beatles, não o primeiro a sair, mas o primeiro a querer sair dos Beatles foi John Lennon. E quem deu essa força para ele foi a Yoko, mas não incentivando ele a sair, mas incentivando a ele ser o que ele queria ser, a ele fazer o que ele queria fazer. Sim, é uma participação honrosa. Ele estava infeliz, né? Agora, nós, fãs, agimos como se os Beatles fossem nossa propriedade. E não é, eles eram 4 caras com vidas próprias, com vontades próprias. Você se considera um bitomaníaco? Já passei. Eu me considero um bitólogo, porque eu estudo. Quando você ouve uma música dos Beatles, você vai para aquele mesmo lugar na sua mente, na sua consciência? Mesmo lugar que eu ia... Que você sempre foi, que aquele menino Joãozinho ia. Sim. Onde o Joãozinho tá lá pequenininho, com 13, 14 anos, é o mesmo lugar que você vai hoje. A emoção, às vezes, não é a mesma, porque quando você não entende, é mais emocionante do que quando você entende. Sim. A hora que você passa a entender alguma coisa... se torna uma dádiva. É uma dádiva, a ignorância, no momento que você não... Quando eu ouvia aquelas músicas, eu não sabia como elas tinham nascido, eu não sabia como elas tinham sido executadas, eu não sabia qual era o significado daquelas letras. Era muito mais emocionante... Porque eu cantava errado, eu ficava só pela sonoridade, né? Do que você agora fica preocupado e vai cantar junto, você tem que acertar a letra, você perde um pouco dessa emoção no momento que você sabe como funciona, né? Mas eu vou para aqueles mesmos lugares. Aquele show que aconteceu no topo de um prédio, o Rooftop Concert. É na gravadora deles. No final, já foi a última apresentação. 30 de janeiro de 1969. Que foi a última. O último o quê? A apresentação da banda, juntos. Foi a última apresentação. Foi, não foi a última vez que estavam juntos, mas e o que você sente quando você assiste esse... O que eu estava fazendo com 5 anos lá em Sorocaba, que não estava em Londres naquele momento, com uns 15 mais ou menos. Eu juro pra você que eu sinto isso, cara. E você olha o filme, você vê que tem gente que estava no prédio do lado. Cara, e a polícia fazendo de tudo pra manter aquilo, cara, né? Se eu tenho uma pedra, manter um pouco mais. Se eu tô no prédio do lado, com uma meia dúzia de pedras, derrubo policial por policial dali, pelo amor de Deus, cara. Fazia 3 anos que o mundo não via. E ninguém conseguia ver da rua.
Sim, mas o barulho era ensurdecedor. Você né? imagina você aqui embaixo querendo ver os caras tocarem, você olha pra cima e só vê um prédio. Amigo, era tudo Vox Super Beatle lá. Não, você os ouvia, mas como que você ia ver? Cara... dos outros prédios. Então, mas assim, todo mundo saiu nas Parece, janelas. há uma menção de que alguém de um banco, alguém influente de um banco que chamou a polícia. Veja, era horário de almoço, estavam atrapalhando. Alguém estava sendo atrapalhado. Cara. Alguém não soube medir. Várias pessoas talvez não soubessem medir o valor daquele momento, o valor histórico daquilo lá. Era mais ou menos... Eu tenho certeza, estava cheio de índio. Quando o Cabral chegou, que o cara olhou e falou, um barco. Sim. Ô, João, me diz uma coisa. Se os Beatles viessem ao Brasil em 1964, 5, que já existia o movimento bitomaníaco, já existia todo esse conhecimento, as músicas, mais da metade dos álbuns já tinham sido... Quantos álbuns os Beatles lançaram, no geral? No total, 13. 13 álbuns. 13, tá. 14 discos. Sem contar os compacts, claro. Isso. 13 álbuns. Eles já tinham ali 5 ou 6 em 66, por aí. Que me dá a data que eu te digo. Então, não, 65, 1965. 65, vamos dizer dezembro de 65. Já tinha 7 álbuns. Ele tinha 6 álbuns. Tinha 6 álbuns. Please with the Beats, A Hard Day's Night, Beats for Sale, Help, Rubber Soul, lançado 3 de dezembro de 65. Então, a pergunta que eu 6 fiz álbuns. foi redundante, né? Se ele é bitomaníaco. Não é porque é uma pergunta dessa. Então, mas aí você, às vezes, existe um momento em que você sai da bitomania e você começa a organizar as informações. E você acaba virando um estudioso, arquivo. um estudioso do tema. Em 65, Beatles no Maracanã, como é que seria? Uma loucura. Uma maluquice. Ia ser Me passa aí sua visão. O que você está imaginando? Eu vou passar a visão que me passaram de pessoas de 1965, adolescentes. Elas entravam para assistir Help, 65. O filme Help estava passando no Brasil, uma maior loucura com o disco Help, com o filme. O filme é uma espécie de 007 cômico, né? Sim. Que o Ringo é perseguido e ao mesmo tempo eles cantam as músicas, porcaria, gravação. Eu acho lindo, cara. Acho que como é que eu não vou Eu gostar acho uma porcaria que ele viu. Como filme, mas, enfim, talvez, é como musical, enredo, claro. É um monte de clipes ali. legal. mas era a chance de quem não tinha assistido Beatles ao vivo, de ter eles no telão. Sim. Né? Você veja que em 65, você tinha televisão preto e branco. Sim. E apareceu o quê? 30 segundos, 40 segundos. Maracanã. Para de me enrolar. Maracanã. Quantas mil pessoas cabem lá? 40 mil? Não. 200 mil. 200 o mil Paul levou pessoas? 180 mil pessoas lá. Caramba, 200 mil pessoas. Eu acho que é algo por aí. Vai entre 150 mil, 200 mil, alguma coisa por aí. Se não me engano, o Paul levou 180 mil pessoas no Maracanã. Mas que seja 100 mil, que seja... Né, seria um recorde. Porque eles tiveram o recorde de público em estádio, do show do Shea Stadium em 65, de 66 mil pessoas, parece que foi até 72, 73. Se não me falha a memória, quem bateu esse recorde na primeira metade dos anos 70 foi Led Zeppelin. Tá. Mas salvo... Consulta, gente. Inteligência Artificial, Google, vê aí, eu não lembro direito. Vamos lá. Tô indo aí. Aí, se você pegar essa turma, eles iam assistir Help... no começo da tarde, a primeira sessão. Ficavam assistindo o mesmo filme até a última. Mas você acha que seria uma repetição? Não saíam, levavam um lanche. Beatles no Brasil, 1965, Maracanã, iria se repetir tudo que estava acontecendo no mundo inteiro? Sim. O efeito era mundial. Estranhamente. Qualquer lugar do mundo ia ser o mesmo. O efeito era mundial, estranhamente. Você sabe explicar esse fenômeno? O George diz o seguinte: o mundo queria enlouquecer e nos usou para isso. Olha, nossa. De tanto que ele odiava a fama. O mundo queria enlouquecer e nos usou para isso. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui deles não vai ter. Aqui, ó. Esse aqui, se não me falha a memória, é eles... E a foto está cortada, a coisa é imensa. Só deles aparecerem na prefeitura. Era uma loucura. As pessoas iam... Você vê nos Estados Unidos, quando ele chega em 64, fecha a frente do hotel, ele sai com o carro, as pessoas saem correndo.
Agora, João... Atrás de carro, correr. Imagina você correr a pé atrás de carro. O que você vai fazer? O que você pretende fazer? Tem um carro, tem 4 caras dentro do carro, vidro fechado, o carro tá passando e você corre atrás. Qual a ideia? O que você tá imaginando? Que você vai... Que eles vão abrir, que eles vão parar? O que você tá imaginando correndo atrás de um carro em movimento? E os meninos saíram correndo atrás do carro. Você acha que a juventude atual, Nossa. Vamos supor aqui, Beatles, toda essa galerinha, os 4 Beatles, hoje com 20 anos de idade, eles teriam alguma chance? Não sei. Ninguém sabe. Mas e o achismo? O que você acha? Os 4 em Liverpool, os mesmos seres humanos, com a mesma capacidade musical. Hoje, Liverpool, o que seria? O que acontece? Quando você faz uma revolução, quando você promove modificações, aquilo que você fez não para em si mesmo. Quando você para de existir ou você para de fazer, aquele movimento evolui. Eu não sei se você evolui junto. Pode ser que não. Pode ser que eu traga o Pelé aos 18 anos e ponha diante de um Cristiano Ronaldo e o porte físico do Cristiano Ronaldo... Eu já ouvi falar teorias sobre isso. Não sei como... muito superior. Que o Pelé jogava com amadores, já ouvi falar isso. O Alexandre Dumas, no livro Os Três Mosqueteiros, ele tem uma frase que eu li uma vez e nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: não é justo julgar uma época com os olhos de outra. Eu acho que isso encerra qualquer discussão no tema, né? Eles são um produto dos anos 60 e os anos 60, de certa forma, são um produto da revolução deles. A revolução deles não parou. Quando eu disse para você que no Álbum Branco foi o início do fim dos Beatles e o começo da carreira de muita gente, essas pessoas pegaram o que eles fizeram no Álbum Branco e evoluíram. O mundo queria enlouquecer e nos usou para isso. George Harrison. Quando ele tenta explicar a Beatlemania. Quando alguém logo pergunta em seguida... o que foi a Beatlemania, ele falou: o mundo queria enlouquecer e nos usou para isso. E o Woodstock? O Woodstock, nós temos o Woodstock em 69, não é então, isso? Então, logo a seguir dos Beatles entrou o Woodstock, ou seja, o mundo queria enlouquecer mesmo. Sim, o mundo... Será que queria ou será que é uma consequência? Não, eu acho que enlouqueceu. Filosófica, eu acho que enlouqueceu, porque você teve ali uma fase absurda ali de enlouquecimento, de tentativa de liberdade. Eu costumo dizer o seguinte, que as reações da sociedade são como o pêndulo de um relógio. Também concordo com isso. Ele vai e volta. Se for demais pro lado... Usando o mesmo termo da direita e esquerda, né? Para falar de um assunto muito atual. Qualquer um que você vá demais para um lado, a reação... Todo extremo. Vai ser na mesma direção. Quase lei de Newton. E você acha que nesse momento a gente está saindo para gente... Eu acho que havia muita repressão nos anos 40, 50... que quando chegou nos anos 60, quem é que estava criando a juventude dos anos 60? Eram os adolescentes dos anos 40. Então, eu não sei, aqui eu estou divagando, gente, eu não sou sociólogo, mas será que essa geração que estava criando a turminha que ia ser os adolescentes, os jovens dos anos 60, não foi alguém que falou: eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri? E aí você tem uma liberalização e a liberdade para a libertinagem... Que trouxe também os seus efeitos, né? Sim, que a gente tem essa situação que vai para um exagero. Por isso que a melhor posição do pêndulo é no centro. É, no centro. Aristóteles dizia, a sabedoria está no equilíbrio. Exatamente. Né? João, manda um recado aqui para todo mundo que gosta de Beatles, para os jovens, para os não tão jovens... para aquelas pessoas que assistiram com a gente até agora. Puxa, foi uma satisfação enorme estar aqui, um prazer. Eu não tenho nem como descrever, porque é o assunto que eu mais conheço e é o assunto que eu mais gosto de conversar. Então, falar em Beatles para mim, vocês viram que ele teve que me interromper por diversas vezes. Não é falta de educação dele, é falta de simancol meu, tá? Não é que é tanto conteúdo, talvez você não tenha como... Eu estudo isso, eu gosto muito disso. E o que eu posso dizer é uma coisa que eu percebi ao longo de todos esses 40 e tantos anos, né, 77 para cá. Conheci uma infinidade de pessoas que gostavam dos Beatles. Quanto mais elas gostam dos Beatles, por incrível que pareça, mais confiáveis elas são. Eu acho incrível isso daí. Você não encontra um fã Beatle que seja pessoa ruim. Seja do mal.
Você não encontra, é uma coisa... Não peço para eu defender isso, para eu fundamentar isso, porque eu não sei. É observação. É observação. Eu gosto muito de Beatles e tal. A hora que eu vou conhecer a pessoa é uma pessoa sensacional, pessoa de bom coração. Eu acho que deve ter alguma relação entre isso. Há muito tempo que eu estou para colocar num arquivo todas as letras dos Beatles completinha. Não só o referencial. Tudo que eles gravaram. E contar quantas vezes a palavra love aparece ao longo de todas as letras dos Beatles. Algum dia eu vou fazer muitas. isso. Principalmente as escritas por John Lennon. John Lennon, você dá o Needs Love, 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 Love. Quantas vezes tem Love, 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 Love? E aí talvez esteja o segredo de tudo. É o amor que eles tinham pela música, pela arte como um todo, claro. Né? Esteja aí o segredo. Quando você pergunta, puxa, mas por que fizeram tanto sucesso? Porque amor, deve ser isso, eu acredito. Enfim. Acho que a finalidade final, que a finalidade já é final. A finalidade já é final, mas ali no final da finalidade... O objetivo final? O objetivo final da finalidade seria... O amor. O amor, um lugar comum, é óbvio, é fácil de dizer, mas o que eu vejo quando eu vou verificar essa parte dos Beatles, a parte artística dos Beatles, porque obviamente eram 4 pessoas, então falar, mas o John não sei o quê, mas o Paul não sei o quê, sim, 4 pessoas. Não adianta querer olhar para eles e querer achar que além de artistas eles eram santos. Não, é outra coisa, santo é um negócio, artista é outro. E como tal, está sujeito a inúmeras coisas. E eles tiveram... É importante que se diga isso. Eles tiveram muita liberdade de fazer coisas erradas. Que eu posso citar aqui para você que existe... Não, hoje não. Hoje não? Na próxima. Manda um abraço para todo mundo aí. Grande abraço. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado ao Tarcísio, nosso técnico de Tarsa. o produtor. É o produtor, né? É o nosso produtor. É o nosso produtor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Me senti honrado, me senti muito feliz. Por mim, eu continuava aqui para mais uns 3 programas assim, ó, emendado. Putz, e vai ter. Vamos fazer mais. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Como eu disse, a gente tem intenção de fazer novos capítulos aqui com o João. Então, se vocês gostaram, escrevam alguma coisa aí no comentário. Não esquece de deixar o like e seguir o Talk de Arte, porque a gente sempre traz essas figuras maravilhosas. Pessoas especiais que têm conhecimento musical e artístico, sempre para poder dividir com vocês essas experiências, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, João! Obrigado, Tarsa! Obrigado! Valeu! Isso aí, gente. Porque mesmo depois de mais de 50 anos, a gente ainda fala deles como se tivessem... Errei no final. Como se tivessem o quê?